pessoal, bem-vindos a mais um podcast Exclamando. Nessa última quinta-feira, rolou o Dia dos Investidores da Disney, que, para quem não sabe, é um evento onde a Disney anuncia, para a imprensa e para os acionistas os principais planos da empresa e os lançamentos dos próximos anos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre esses principais anúncios que eles fizeram nesse evento. Mas antes, claro, a gente vai se apresentar e comentar um pouco do que a gente está assistindo, gostando no Disney Plus, por exemplo. Começando por você, Marlon. Oi, gente, aqui é o Marlon. E eu vou confessar que o que eu mais estou gostando do line-up do Disney Plus não é nada novo, na realidade. É a série clássica dos X-Men, que tem um valor afetivo para mim. Eu sempre assistia quando era criança. E hoje assistir tendo conhecimento mais amplo, da história, do que ela significa, do que ela simboliza, com os paralelos que a gente consegue traçar com a realidade e tal, foi bem divertido para mim acompanhar e relembrar esses personagens, como eles eram colocados nessa versão clássica, do desenho animado, mas hoje tendo essa compreensão extra. É realmente o que eu mais tenho curtido do catálogo. Vou aproveitar a sua deixa só para falar uma coisa, que a série X-Men Evolution, que eu imagino que todos nós aqui assistimos em nossa infância, /adolescência, pré-adolescência, enfim, que passava no SBT, ela não está no catálogo da plataforma, e pelo que eu andei pesquisando, parece que realmente ele não vai entrar no catálogo aqui do Brasil, acho que só lá fora, não sei, por uma questão de estúdio, na época, não sei se era da Fox, algo nesse sentido. E, poxa, era uma dessas séries desse desenho, clássico da X-Men que eu achava bem legal. E, tá fazendo falta. Eu achei que deveria estar na plataforma, não é mesmo? Verdade. E você, Sil? O que você tá curtindo? O que você tá assistindo? O que você tá no hype no Disney Plus? Então, eu preciso assumir que eu tô igual o Marlon. Eu tô vendo X-Men. Foi a primeira coisa que eu dei play, assim. Mentira, eu fui ver todo o catálogo do Disney. Só que aí no momento que eu bati o olho em X-Men, eu tive que dar play no primeiro episódio. E obviamente eu estou vendo dublado, gente, porque, dublagem clássica. E foi um apego sentimental instantâneo. Mas a minha próxima maratona vai ser Tic Teco. É verdade. Nossa, eu amava. Ai, meu Deus, tem DuckTales muito no catálogo? Tem. Ah, então já tem a minha próxima aqui. Eu sei que a Turma do Pateta, que eu adorava, não tá. Não tá. Mas DuckTales eu amo. Não tá a Turma do Pateta. Pois gente, é. eu sei a música de Gente, cor até hoje. eu amava a Turma do Pateta. Eu também fui procurar. Canta. Obviamente que não, né? Eu vou fazer já sei. Eu vou fazer um vídeo cantando e vou colocar nas redes sociais do Exclamando. Então, pra conferir, vai ter que seguir lá. Qual que é o arroba mesmo, Guilherme? @exclamando. Sem o Ezinho, gente. Então, exclamando. @exclamando no Twitter e no Instagram, pra você ver essa maravilha nos nossos stories. Então, reza a lenda que vai estar lá, tá bom? E você vai lá conferir se vai estar lá mesmo ou não. Segue, Tem Pateta e depois em Max? você confere o story. Então, Pateta e Max é a Turma do Pateta. É a minha. Eu não tô Eu ligado. amava. Então, eu sei a musiquinha Nossa, eu também. gostava. Eu amava. Eu gostava, inclusive, do jogo para Super Nintendo da Turma do Pateta. Eu adorava. Era super difícil. Que era um jogo que você precisava de 2 pessoas, né? Era impossível ganhar sozinho. Não era aquele que o Mickey tinha um chapéuzinho, que ele era um mago. Eu não lembro bem, eu joguei algum jogo no Nintendo do meu primo, que era da Disney, que eu não me recordo. Nossa, era de jeito maravilhoso. Aí eu acho que é o... Era maravilhoso. Magia, sei lá, Mas era alguma coisa muito assim. Era difícil maravilhoso esse também. jogo. Tinham 2. Tinha Era um que era o difícil Mickey e a mesmo. Minnie, e tinha outro que era o Mickey e o Donald. Que inclusive eles viajavam no Mickey e o tempo, tinha uma fase medieval. Sim, é esse mesmo. É esse mesmo. Olha aí. Que o Mickey tinha até uma armadura, Era tudo. É o Castelo das Ilusões, é uma coisa assim. Esse jogo é, nossa, perfeito, se for o que eu tô pensando. Aproveitando, diz aí, Lu, e o que você tá curtindo ou recomenda no Disney Plus? Oi, galera, e aí, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, Gui, antes de falar o que é que eu tô curtindo no catálogo do Disney Plus, já que a gente tá fazendo esse episódio, eu queria me retratar pessoalmente aqui com a Disney, porque eu não pude comparecer ao painel dos investidores, simplesmente porque eu não tenho dinheiro pra investir na Disney ainda, Mas quando eu ganhar a Mega Sena, eu com certeza vou investir, tá bom? Então, fica aqui meu pedido de desculpas, Ainda não foi dessa vez, mas um dia, quem sabe, Já que eles estão lançando série até 2023, nesse painel. Quem sabe em 2023 eu não invisto em alguma coisa. Então, desculpa, a Disney foi mal. Dessa vez não rolou. Mas na próxima, quem sabe?
E do catálogo do Disney Plus, eu confesso que eu ainda não assinei, tá? A plataforma. Você pode começar investindo nisso, inclusive. A Disney vai ficar bem feliz se você Esse investir na investimento assinatura. você consegue, Luísa. Exatamente. Não, então, mas está nos meus planos. Mas uma coisa que eu amo, assim, de paixão, e que eu assisti na conta de um amigo meu, inclusive. Mas eu tenho que falar aqui, né, pessoal? Minha carteirinha de Beehive, porque Black King está lá na plataforma, tá? Pra todo mundo assistir, inclusive em HD. Assistam lá, tá perfeito, tá bom? É isso, inclusive a gente tem um episódio, né, falando só sobre Black King. Se você não ouviu, volta aí que tá maravilhoso, com participações especiais e tudo mais. Se você quiser começar 2021 com tudo, com o pé direito, assiste na hora da virada. Eu garanto que seu ano vai começar com muita prosperidade. Meu Deus. É o nosso episódio 8, gente, tá em todas as plataformas. Bom, o que eu tô assistindo, assim, e esperando, assim, fielmente toda sexta-feira pro episódio novo é a série The Mandalorian, né, do Star Wars, que já tava rolando, já tava no ar, né, já tem um ano, né, lá fora. Aqui, né, no Brasil a gente esperou, né, um ano pra estreia do Disney Plus. E aí a gente foi agraciado, o quê? Com uma temporada já completa, e agora a gente tá assistindo a segunda semanalmente, né? Como eu falei, sai episódio toda sexta-feira. Inclusive tá caminhando pro rumo do final dessa temporada. E, gente, se você também tá assistindo, comenta com a gente lá nas redes sociais do Exclamando, no @exclamando, ou me manda mensagem, porque eu não quero dar spoiler aqui pra todo mundo, mas tá muito bom esses últimos episódios. Quem viveu sabe. É isso, eu não vou nem falar muita coisa, o hype é tão Cara, grande. inclusive, por falar em The Mandalorian, eu não sei nem se eu te mandei esse vídeo, não sei se vocês viram na internet, mas a SpaceX, né, fez uma última viagem lá para a Estação Espacial Internacional da NASA, e e foi o primeiro voo comercial de fato, né, aquele que aconteceu em maio foi um teste. E aí um dos astronautas que estavam lá nessa cabine com 4, se não me engano, um deles era japonês. E esse astronauta da JAX, que é a agência espacial lá do Japão, ele levou um Baby Yoda. Ai, meu Deus. E o Baby Perfeito. Yoda tava lá dentro do foguete, está lá na estação espacial, na gravidade zero. E todas as vezes que ele aparece na câmera da NASA, no YouTube, no canal da NASA, ele sempre mostra o Baby Yoda. Aí eu fiquei aqui pensando comigo, com os meus botões. Será que é divulgação da Disney? Fica aí o questionamento. E é verdade, não duvido, hein? Não duvido. Não duvido, Star Wars. Era isso que eu ia falar, inclusive, assim. Claro que não se equipara, eu não estou no espaço. Mas o hype e minha empolgação tá tão grande com a série que eu me dei de presente agora nessa reta de final de ano, de Natal, né? Já tá logo aí. De presente um bonequinho, uma pelúcia do Baby Yoda, e a coisa mais linda. Toda a gravação de episódio Ele aqui é do muito podcast, ele tá aqui do meu fofo, ladinho. Inclusive, quem Ele de é novo muito segue a fofo. gente nas redes sociais já viu lá nos stories. Nessa última semana a gente postou, eu lá gravando com o Baby Yodinha aqui do meu lado. E a coisa mais fofa, gente, ele inclusive fala, quando você aperta a barriguinha dele, ele faz barulhinho. Meu Deus. E é isto. Mas ele faz barulho Bom. porque ele tem verme, é? Ah, Elas estão brincando. Meu Deus. Tô brincando. E é isso, gente. Eu não quero continuar me expondo. Mas vejam. Então, se você é fã de Star Wars, imagino que, obviamente, que você já esteja vendo, mas super recomendo. A qualidade, assim, impecável. E o protagonismo do Pedro Pascal. Tudo, Que homem né? maravilhoso, Tudo. não é Ai, mesmo? meu Deus, Tudo pra eu mim. amo muito Pedro Pascal. Então, vamos começar a falar sobre o que rolou no evento dessa última semana da Disney. A gente falou aqui um pouco do que a gente gosta, que já tá na plataforma que você pode ver, mas esse evento basicamente anunciou coisas que estão por vir. Ao longo dos últimos episódios a gente chegou a comentar de uma coisa ou outra, a gente falou, por exemplo, de WandaVision e algumas outras produções, e aqui a gente vai reiterar e dar um pouco mais de detalhes sobre esses anúncios, né? Porque alguns a Disney basicamente já tinha anunciado já faz um tempo, já tinha divulgado mais ou menos algumas informações de elenco, direção, algumas datas ficaram assim incertas, e agora eles estão começando a dar um pouco mais de detalhes, alguns trailers saíram, então já estão disponíveis aí no YouTube para você procurar, você assistir, teaser de algumas séries e filmes, produções, né, que só vão sair mais pra frente, como a própria Lu falou, vários desses anúncios que a gente vai comentar no episódio de hoje não necessariamente vão sair agora, tá na virada do ano, 2021, então aguarda, calma, respira, porque muita coisa vai sair em 2021, 2022, 2023, tem muita coisa. Como
aqui entre o nosso time temos alguns fãs do universo Marvel, eu vou compartilhando aqui algumas coisas que eles foram anunciando e conto com a contribuição de vocês pra gente se complementando, vocês me corrigindo se eu falar alguma coisa errada. Eu sou muito fã da Marvel também, mas não sou tão fanático assim. Inclusive, tem alguns filmes, acreditem, que até hoje eu não vi. Então eu peço desculpa aos fãs da Marvel, mas podem ter certeza que eu vou me redimir com o catálogo do Disney Plus, porque tá tudo lá pra gente poder ver e rever enlouquecidamente. Vamos começar falando então sobre WandaVision. Como é que tá a expectativa de vocês para essa série, né, que vai estrear agora já em janeiro? Acho que na metade, mais ou menos, de janeiro. E que ela vai contar, né, a história mais detalhada ali da Feiticeira Escarlate com o Visão. E se eu não me engano, toda a narrativa da história já parte do final do último grande filme dos Vingadores, né, que foi o maior recorde do cinema de todos os tempos, que foi o Vingadores Ultimato. Então, a minha expectativa, na verdade, tá para entender o que eles vão contar nessa história. Porque, né, de acordo com o que a gente viu no cinema, não teria a parte Vision da história, só a parte Wanda. Mas, enfim, eles deram um jeito ali, mas eu juro que eu tô curioso, assim, porque eu acho o teaser muito enigmático. Ele dá, claro, a entender um pouquinho de qual é a pretensão deles, mas eu sinto que aquilo ali do teaser é o primeiro episódio, e nada mais que isso. Não sei se vocês ficaram com essa percepção também. Então tu não curtiu muito o que você viu no teaser? Não é que eu não curti, eu só sinto que eles estão escondendo muito o jogo, sabe? Porque assim, aquele teaser justifica o nome da série, né? A brincadeira ali com o nome dos dois e também com a ideia de televisão, mas assim, eu não sinto que a série vá se centrar exatamente no que a gente viu no teaser. Eu acho que o teaser é enigmático, eles não querem entregar muita coisa, porque eu acho que é uma das apostas maiores, assim, pro ano que vem, de original Disney Plus, né? Então, por ser uma plataforma nova, principalmente aqui no Brasil, eu acho que eles não estão querendo entregar muito para não, sei lá, acabar a surpresa, assim, e tal. Mas eu só tô dando esse palpite, assim, muito outsider, tá, gente? Muito de ignorância mesmo. Não sei o motivo, não sei nada. Por outro lado, eu também acho que eles podem tá escolhendo isso, esse mistério todo, porque é uma minissérie, né? Se não me engano, serão 6 episódios, não é isso? Eu acho pelo que são menos 6 é o episódios. que eu vi nos principais veículos que cobrem entretenimento. Então, por ser uma minissérie, eu acho que por si só não tem, entre muitas aspas, muito o que divulgar, pelo menos não nessa primeira etapa. Então, mas enfim, isso são só especulações minhas, assim, são só hipóteses, não sei de fato o porquê. Não sei se a estratégia deles é divulgar pouco ou simplesmente não divulgar at all. Mas Luísa, é o que eu tava até mencionando antes da gente começar a gravar, eu sempre gostei muito da Wanda, da Feiticeira Escarlate. Então, assim, eu acho ela uma personagem muito incrível. Eu sempre achei ela uma mulher muito forte, assim, que tem uma luta interna muito grande entre amor, poder e Um ódio do pai. tantas outras coisas, assim. Sim. Ela, que se eu não me engano, é uma das personagens realmente mais fortes de toda a Marvel, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que ela é absurdamente forte. Inclusive, é uma das frustrações que eu vejo muito fã falar, né? Que nos filmes eles não exploraram justamente muito essa força dela, né? Pra dar justamente espaço aos outros grandes protagonistas. Em Vingadores Ultimato, eu senti falta, sabe? Dela aparecendo mais, assim, confesso. Por ela ser uma personagem muito incrível, assim, pra muita gente. Tanto é que na minha sala de cinema, quando ela apareceu, já nas cenas finais, assim, contra o Thanos, e ela tava com aquela raiva inteira. Meu Deus do céu, eu nunca vi Wanda com tanta raiva. Meu Deus do céu, foi maravilhoso. E, enfim, quando ela apareceu lá naquela cena emblemática que fez aquele corte todo no rosto dela e tal, que ela já estava toda preparada para atacar, a sala inteira da minha sessão, assim, gritou, sabe? Por causa dela. Então, eu não sei, eu senti um pouco falta, assim, de explorarem um pouquinho mais ela. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz que ela vai ter uma série só dela, sabe? Porque eu acho a personagem, assim, fascinante. Sempre achei. Mais que a Viúva Negra, inclusive. Olha a heresia.
Mas, ó, na minha sessão foi assim também. A Wanda, ela é uma personagem que pra Marvel é muito boa, mas ao mesmo tempo também se torna um problema. Eu juro que quando, no Era de Ultron, quando incluíram a Wanda, eu fiquei em dúvida se foi uma escolha acertada ou não, só porque ela é uma personagem tão poderosa que eu sabia que eles iam ter algum problema com ela lá na frente. E aí acaba que ela Uhum. ter sido uma das que morreu com o estalar de dedos do Thanos foi Do Thanos, a aham. desculpa perfeita que eles precisavam, entendeu? Porque ela é uma de que de tão poderosa, de fato poderia destruí-lo. Tanto que ela, vamos lembrar que ela quase matou o Thanos em Ultimato, né? Ela Ela só quase não matou, matou o Thanos exatamente. porque Uhum. o Thanos foi covarde e jogou as armas dele contra as próprias tropas dele ali, né, na tentativa de, enfim, de tentar atrapalhá-la, porque ela estava ali quase destruindo ele com as próprias mãos. Sim. Cara, eu acho ela uma das melhores personagens. Eu acho que vale lembrar também que ela é uma personagem que o público já conhecia, porque se você for parar pra pensar no elenco de Vingadores, elenco que eu digo dos personagens mesmo, tirando o Capitão América e o Hulk, os demais personagens não eram personagens extremamente populares fora dos Estados Unidos, né? E a Wanda aqui no Brasil já era Uhum. famosa por conta dos X-Men, já que ela faz essa Aham. ponte, né, entre os Sim, dois grupos de heróis. sim. Então, assim, acho que ela é É. tão celebrada não só por ser uma heroína mulher muito forte e jovem, né, porque na trama, pelo menos, ela acaba sendo mais jovem do que os demais personagens, mas também por ser uma personagem querida já do público, sabe? Eu acho que isso faz com que ela tenha, assim, carisma para segurar uma série. Eu confesso que eu tô um pouco cismado só com a ambientação que eles escolheram para a série, mas eu sei que ela dá conta. E também porque a Elizabeth Olsen tá maravilhosa no papel, né, gente? Eu não consigo Ai, gente, dissociar ela sim, a da figura Elizabeth da Wanda Olsen, mais, assim. nossa, também não consigo, não. Inclusive, pelo trailer, eu fiquei com a impressão que vai ser ali pelos anos 50, né, 60. Sim. Então, eu fiquei me perguntando se a realidade do Capitão América também vai aparecer por ali. Não sei se outros super-heróis podem cruzar essa trama da série, dessa minissérie, no caso. Não sei, tô aqui levantando hipóteses como se fosse easter egg, sabe? Uhum. Fiquei Então, vai pensativo que, com né? isso também, Ou também vai que confesso. não sei. Essa linha do tempo que eu confesso também que na minha cabeça fica um pouco confusa. E quem é fã do universo Marvel, eu acho que entende isso bem, né? Esse multiverso que existe dentro de todos esses personagens, essas indas e vindas, né? De passado, futuro e a mescla entre uma história e outra. Eu confesso que eu me perco direto nessa trama, mas esperamos, né, não nos desapontar. Até porque eu acho que é um grande ponto de partida para os próximos lançamentos que eles vão vir por aí. E eu ainda digo mais, Gui, eu acho que por mais que sejam estúdios diferentes e independentes entre si, é muito do universo da Disney esse multiverso se conectar. A gente fez até um episódio anterior, né, sobre a Pixar. E a gente falou muito disso, né? Como um filme e outro se conecta, assim, por esses easter eggs, por acaba soltando em diálogo também, assim, dicas. As dicas que Edna Moda soltava, que acabaram abrindo espaço pra gente descobrir quem são os pais verdadeiros da Boo e Monstros S.A. Então, assim, eu acho que esse multiverso se conectando é uma característica, eu acho que hoje a gente pode dizer que é uma coisa que a Disney gosta de explorar muito, né? Por mais que sejam estúdios diferentes do da Pixar e o da Marvel. Uhum, com Mas eu certeza. acho que é uma coisa que ela gosta de explorar de uma forma muito positiva, sabe? Até porque atiça a curiosidade de todo mundo e faz com que a narrativa não fique cansativa nem saturada, sabe? Pelo contrário, Uhum. porque todo mundo vai querer descobrir, todo mundo vai querer fazer fanfic, todo mundo vai querer fazer teoria. Então eu acho que a Disney gosta de fazer e sabe fazer muito bem isso, né? Mas aqui, são só hipóteses. Não sei se vai ter easter egg na minissérie da Wanda, né? Da WandaVision. Tomara que sim, acho que vai ser incrível. Acho que seria incrível se isso acontecesse, porque também vai abrir brecha, vai dar brecha pra gente imaginar séries de outros super-heróis. Mas não sei, né? Fica aqui. Acho que isso a gente só vai poder descobrir ano que vem mesmo, quando a minissérie for lançada. Eu diria que com certeza, eu arrisco até botar minha mão no fogo, porque sempre eu acho que a Disney, os estúdios da Marvel, a gente vai falar daqui a pouco um pouco de Star Wars, assim, todos têm sempre essa
esses easter eggzinhos, sempre tem alguma deixa pra te deixar essas possibilidades em aberto. E pra gente, né, pros fãs continuarem sempre mantendo aquele assunto vivo, um personagem assim com uma esperança de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então eles não são nada bobos, não é mesmo? Pois é. Seguindo com esses anúncios, um deles que, de novo, né, não é tão novidade assim, na verdade a Disney já tinha anunciado faz um tempo, só que nesse evento eles deram um pouco mais de detalhes, saiu, se eu não me engano, o primeiro teaser também, é a série do Loki, né? Ele ali que é o irmão, digamos, rebelde, entre aspas, do Thor, ali considerado deus das trapaças e tal. Ele, me corrijam se eu estiver errado, mas no Vingadores Ultimato, né, ele dá uma sumida, ele dá uma desaparecida, ele escapa, e aí a gente fica mesmo sem saber, assim, e aí, ele tá vivo, ele tá morto, onde é que ele foi parar, né? E essa série, Rolou. o que rolou com o Loki, interpretado maravilhosamente pelo Tom Hiddleston, a série também vai contar, né, justamente o que tá rolando enquanto ele tá desaparecido, onde que ele foi parar, o que ele tava fazendo, com quem que ele estava envolvido. Mas eu vi muita gente reclamando desse primeiro teaser aí. Vocês chegaram a ver? O que vocês acharam? Então, na verdade, essa é uma das maravilhas do multiverso, né? Que é assim, na realidade, essa série, pelo que eu entendi, ela se passa na realidade em que eles voltaram no tempo para conseguir tentar recuperar, né, as gemas do universo e impedir o Thanos. Só que, por quê? Porque no início do filme, na realidade do tempo corrente, aquela que a gente viu tudo acontecer, o Loki morre, né? Então ali numa outra dobra de tempo, na verdade. E isso é muito bom, porque assim, eles têm liberdade para pirar no que eles quiserem, porque a gente não sabe como tá o mundo naquela realidade paralela que eles escolheram para ambientar a série. Eu acho que isso é o que mais está me deixando empolgado, assim. E o fato do Tom Hiddleston ter um carisma absurdo, né, gente? Eu acho que, inclusive, é um personagem de cinema, mas que eu sempre imaginei na televisão mesmo. Ele me lembra, óbvio, preservando aí os gêneros de cada uma dessas produções, mas ele me lembra muito um House da vida, sabe? Com sarcasmo e tal. Nossa, sim. A cara constante dele de deboche, né? De sarcasmo. Você tá ele é falando. muito cativante. Ele pode estar ali feliz ou tá com raiva, mas sempre tá com aquela mesma cara. Parece meio Sempre boneco, com cara né? de Meio deboche. Exatamente. debochado. Então acho que tem tudo pra dar certo. Inclusive a minha Ele é aposta... charmoso pra A caramba, minha aposta é minha que gente. essa Ele é muito seja charmoso. uma série que não fique minissérie, mas série de verdade, porque como o universo do Loki é o mesmo do Thor, né, esse universo mais cósmico, nórdico e tal, essa mistura de nórdico com cósmico, na verdade, né? Então eles têm liberdade pra pirar muito, sabe? Assim, tipo, em aventuras pra ele. Eu acho que se der certo, realmente vai ser uma série que vai ser estendida. Com certeza, também acho que faz total sentido. Thor, inclusive, que também vai ganhar outro filme, né? Também é um que vem continuação por aí. Graças a Deus. Até onde eu sei, eu também adoro sem data. Se eu não me engano, esse próximo filme vai se chamar Love and Thunder. Uhum. E aí pode ser também mais algum jeito de conectarem essas coisas nessa série do Loki com esse próximo filme, se tiver realmente mais alguma passagem de tempo. E é um dos filmes, né, dessa próxima fase da Marvel, acho que é um dos mais aguardados, né? Um personagem que é tão querido. Nos últimos filmes a gente viu ali, de certa forma, a decadência dele na história, né? Ele entrando ali numa certa depressão e tal, querendo abandonar ali a posição dele de deus, de rei, e deixar, enfim, a vida de herói de lado e tendo que se reerguer. Então é um que a galera empatiza muito e vem continuação por aí com personagens novos entrando na história também, então é muito aguardado. E ver também de novo, né, como é que isso tudo vai se conectar nessas novas fases que estão surgindo da Marvel. Falando em multiversos, né, eu acho que é inevitável a gente não falar de Doutor Estranho, que pra mim é o melhor personagem ali que mostra essa passagem, né, de um universo para outro. Ele literalmente cria os portais onde ele vai, entra, sai em outras épocas e tudo mais. Vamos ter continuação de Doutor Estranho. Justamente o próprio título do filme, né, o subtítulo do filme, na verdade, é Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, em tradução livre aqui em português, né? Ainda não tem título oficial. E vai realmente, eu acho que dar esse start, eu acho que assim, um pontapé inicial para esses novos heróis que vão surgir e que rumo realmente a Disney tá querendo criar
pra Marvel, assim, porque eu acho que eles vão ter que correr atrás, de certa forma. Eu acho que, claro, ainda tem personagens muito fortes, atores, diretores que estão aqui, que ainda fazem parte, que eu acho que por si só já garantem bilheteria, já garantem assinaturas no Disney Plus, mas eu acho que a última fase, né, que terminou com Vingadores Ultimato, fechou tão bem fechado, né, tão bem amarrado, tão da forma que eu acho que a grande maioria dos fãs estava esperando, que é sim, de certa forma, acho um desafio deles continuarem nesse mesmo patamar, digamos assim, de qualidade. Então é outro filme também que a galera tá esperando muito. O que vocês sabem, o que vocês estão esperando um pouco dessa novidade, desse novo passo aí do Doutor Estranho? O que eu posso dizer sobre o Doutor Estranho vai ser louco o filme por conta da WandaVision. É porque eu sou o louco das teorias, gente. Eu quero entender quando eles vão introduzir os X-Men. Então, existem algumas teorias que jogam essa possibilidade nas costas da Wanda e no filme com o Doutor Estranho. Então, eu meio que apoio essa corrente e desejo, espero e torço para que isso seja verdade. Que ela fique bem louca, abra o espaço temporal, que não sei se eu estou falando o nome correto, e que permita o nascimento dos X-Men no mundo Disney. Que eles venham do mundo Fox para o mundo Disney. Nossa, seria incrível, porque você sabe que tem... Espero muito esse momento. Tem um arco da Marvel em que a Wanda, ela surta, né? Isso. Mas não é o surtar da Fênix como a gente conhece, é um surtar que, assim, é como se a mente dela guardasse tantos poderes que nem ela mesma tem conhecimento, que ela, além de alterar matéria, ela também consegue alterar tempo. Então ela fica com um poder meio que ali, não comparado ao do Doutor Estranho, mas é um poder que ele mesmo fica meio receoso ali do que ela consegue fazer. A Wanda, inclusive, em alguns arcos não dos Vingadores, mas de outras histórias da Marvel, ela é uma grande vilã. E não como a figura da Fênix, não. Como Feiticeira Escarlate mesmo. Só que uma vilãzona, assim. Cara, eu acho que o Doutor Estranho pode ser exatamente isso que o Silvestre falou. Eu acho que vai ser aí uma porta para conectar a Wanda e talvez conectar com a vinda dos X-Men da Fox pra Disney de uma vez. Então, assim, reparem as conexões aqui entre as coisas que a gente já falou aqui no episódio. Essa série da WandaVision, né, que vai ser esse primeiro grande lançamento, né, do Disney Plus desse universo Marvel, já agora em janeiro. Já eu acho que esse primeiro passinho para todo esse multiverso maluco que a gente tá falando, que pode dar deixa para os X-Men inserirem, entrarem na história. O próprio Doutor Estranho, com o próprio filme que já chama, né, Multiverso da Loucura. Então ele literalmente vai falar sobre isso, não tem como não falar sobre multiversos. E os rumores que estão apontando para o terceiro filme, na verdade, né, do Homem-Aranha, do Tom Holland, que também está extremamente aguardado, porque rolam boatos de que, se eu não me engano, já foi até confirmado que vai ter uma participação do Doutor Estranho nessa história, já que o Doutor Estranho talvez meio que assuma ali o papel que o Tony Stark tinha nos outros filmes, né, como um tutor ali do Homem-Aranha. Ele assumindo esse papel e com toda essa ideia do multiverso desse filme que está esperado para 2022, dizem por aí, inclusive estão vazando algumas imagens nessas últimas semanas de possíveis flagras de elenco mesmo, já provando figurino, fazendo algumas coisas, que Tobey Maguire e Andrew Garfield voltariam no papel de Homem-Aranha, né, que eles já foram Homem-Aranha, claro, nos filmes anteriores, e que eles estariam juntos, os três, num único filme. Vocês têm noção de quão maravilhoso isso pode ser? E de como as pessoas estão surtando em relação a essa possibilidade? Eu acho demais, assim, eu tô muito ansioso, espero realmente que isso aconteça, que a Disney pague os seus bons milhões por esse elenco maravilhoso. Se eles fizerem isso, nossa, você não tem ideia, gente. E que, né, não nos decepcionem no roteiro, na história e tal, porque, porra, ia ser uma das coisas mais épicas que a gente pode imaginar, assim, ao longo dessas histórias da Marvel. E ainda ouvi mais. Eu vi já rumores também na internet falando que esse filme não só traria, né, essa união dos três Homem-Aranhas, mas também traria vários vilões, assim, dos outros filmes também juntos. Inclusive já tem atores confirmados que vão reviver papéis, só não tá definido realmente onde que eles vão estar inseridos. Então, gente... Se vier William Dafoe como o Duende, meu Deus do céu, eu surto. Surreal.
Eu ouvi essa teoria de que uniria os três, mas a minha aposta de verdade, caso não role a união dos três, a minha aposta de verdade é que a gente vai sim ser apresentado a um outro Homem-Aranha de outro universo, e a minha aposta é que seria o Miles Morales do Homem-Aranha no Aranhaverso, e a gente teria aí o primeiro Homem-Aranha negro na Marvel. Agora, eu acho que pode ser que role talvez o Miles Morales e a junção dos três atores também, tá? Eu tô pensando alto aqui porque vale lembrar que o Homem-Aranha é um dos heróis mais populares da Marvel, tanto que durante muito tempo era a única aposta sim. para cinema, né? Porque de várias tentativas o Homem-Aranha era o único que dava certo, e dava, tipo, muito certo, né? Mesmo o segundo e o terceiro filme não tendo sido tão bem recebidos assim na época do Tobey Maguire, mesmo assim eram filmes que rendiam muito em bilheteria. Eles não iam bem de crítica, como o primeiro foi, mas iam muito bem de bilheteria. Então eu acho que faria muito sentido eles apostarem em reunir esses três atores que ficaram marcados enfim, por interpretarem o herói, mas eu acho que ainda mais agora que a gente infelizmente perdeu o nosso, né, ator protagonista do Pantera Negra, eu acho que faria muito sentido eles trazerem um personagem como um Homem-Aranha negro, e também sabendo que vem do Homem-Aranha no Aranhaverso, que é uma animação que fez muito sucesso. Que é uma animação incrível. Eu acho que você não poderia ter falado melhor, assim. Eu acho que todo o seu raciocínio tá completamente certo. Até porque a perda do Chadwick realmente foi muito grande, assim, né? Não só pro elenco que fazia o filme Pantera Negra, mas eu acho que pros próprios estúdios Disney e Marvel ter perdido ele da forma que foi, assim, tão repentinamente, de fato. E existe uma legião Sim. de crianças e adolescentes, né, que precisam dessa representatividade e que precisam desse super-herói negro. E se o Pantera Negra, que não era um herói extremamente conhecido antes, né, da Marvel conseguir torná-lo tão famoso assim através do filme, já foi esse barulho, imagina o Homem-Aranha, que volto, é um dos heróis mais populares de todos os tempos da Marvel, e inclusive é um herói que rotineiramente trabalha sozinho, né? Por isso que a gente vibrou tanto quando viu ele se juntando ao grupo dos Vingadores. Ele nunca foi um herói que dividiu muito protagonismo com outros heróis. Mas, nossa, eu acho que se eles conseguirem fazer isso, realmente vai ser um golaço, assim. O Marlon tirou as palavras da minha boca, porque eu ia justamente soltar essa possibilidade deles incluírem o Miles Morales. Por que eu acho isso? Primeiro, realmente eu não tinha pensado nesse sentido, assim, olhando pro lado do que aconteceu com o Chadwick Boseman. Eu acho que dá mais gás, né, pra produtora incluir, né, um personagem, um grande herói negro, já que a gente perdeu esse que era a referência, que era o Pantera Negra. E botar sendo o Homem-Aranha, nossa, seria um tiro muito certo por parte da Disney. E para quem não acompanha tanto, né, o Marlon citou, né, o Miles Morales, ele já é um personagem que existe nos quadrinhos, que é de fato um Homem-Aranha negro. Então a história dele é até bem parecida com a do Peter Parker, que a gente já conhece. Só que ele é negro, ele é de uma família, enfim, se eu não me engano, é meio latina, parte da família latina, também tem uma rotina ali em Nova York, sendo que ele tem, até onde eu sei, dentro do universo dele existe, inclusive o Peter Parker e tal, e o Peter Parker meio que dá espaço para ele assumir ali esse papel de Homem-Aranha. Quem viu o filme maravilhoso, que pra mim, me desculpem os fãs, é de fato o melhor filme do Homem-Aranha, é justamente a animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, da Sony, lançada nos últimos anos, que bota o Miles Morales como protagonista e, pela primeira vez, né, inclui outros Homem-Aranhas nessa mesma história. Eu acho excelente e eu tô louco pra ver alguma coisa parecida, assim, em live action, né, que é isso que a gente tá falando agora. Então, ver esses três atores que a gente já viu no cinema fazendo Homem-Aranha no mesmo filme e incluindo esse quarto, que é o Miles Morales, que ainda digo mais, recentemente, né, teve o lançamento do PlayStation 5, a galera gamer está acompanhando, né, essas novidades tanto de lançamento da Sony quanto da Microsoft. E o jogo, justamente de lançamento do PlayStation 5, que é o que acho que está impulsionando também muito a venda do console, é justamente o jogo do Homem-Aranha Miles Morales. Então, assim, tá num momento muito bom nesses últimos anos. Primeiro foi esse filme em animação, agora esse jogo. Então, assim, tá mais do que na hora do próximo passo, desse terceiro passo, ser o Miles Morales no cinema. Então,
Tomara, eu tô muito empolgado com isso. Então, por favor, de novo, Disney, não nos decepcione. Vai, Gui, pode falar agora que Deus do você céu. conseguiu comprar o PlayStation 5. Vai, eu deixo. Pode falar. Alguém tem que ganhar dinheiro, né, gente, nesse podcast. Mas, ó, o Gente, Gui ele ficou muito citou feliz com o essa Miles conquista. Morales, de fato, ele é um personagem de ascendência hispânica, né? Ele é um negro de ascendência hispânica. E a última vez que ele apareceu nos quadrinhos, se não me engano, foi no... Aliás, a primeira vez que ele apareceu, porque a última, de fato, foi o filme, o Homem-Aranha no Aranhaverso, e agora o game. Mas no quadrinho ele surgiu na HQ Ultimate Fallout número 4, com a morte do Peter Parker. Aí a grande dúvida é saber o que eles vão fazer, né, caso pensem em introduzi-lo no universo da Marvel, no universo cinematográfico da Marvel, né, no MCU. Mas eu tendo aqui a chutar que eles não matariam, obviamente, um personagem tão querido quanto o Homem-Aranha do Tom Holland, mas eles poderiam simplesmente estabelecer um outro universo para ser um universo em que o Miles Morales é o Homem-Aranha. E talvez nesse universo paralelo o Peter Parker sim até tenha morrido. Eu acho que seria legal até para você manter aí uma fidelidade com a história original do quadrinho. Ai, gente, eu tô louco pra ver isso. E também com a continuidade, né? Porque nos Vingadores Ultimato ele é um dos que somem, né? Então, quando o Thanos estala os dedos. Então, acho que seria uma questão de continuidade bacana para a própria história, né? Do MCU. Tem muita possibilidade, gente. Eu acho que, pensando friamente aqui, isoladamente nos personagens, é surreal como a Marvel consegue criar uma mitologia própria para cada um dos personagens, né? Isso é o que mais me encanta, assim, de verdade na história, porque a gente está acostumado a consumir, né, mitologias muito complexas, mas em geral são enfim, textos que acompanham a humanidade há muito tempo, ou de autores muito mais velhos. E é muito doido pensar o quanto isso é feito para, muitas vezes até para criança, né, mas para um público inicialmente jovem. Enfim, eu sou realmente muito apaixonado por história em quadrinho e eu acho que a Marvel está conseguindo promover uma parada que, assim, a gente nunca viu e eu acho que vai ser difícil ver de novo com esse tamanho, até porque, infelizmente, a gente tem aí o cinema meio que agonizando, né? Mas vamos botar fé que vai dar certo. Que vai sobreviver. É isso. Assim, e só ressaltar que antes de confirmar esse terceiro filme, houve um impasse entre a Disney e Sony. Eu acho que incluir mais um Homem-Aranha, liberando o Tom Holland pra Marvel, seria o melhor caminho pra Sony, porque ela poderia construir um novo Homem-Aranha pra ela e deixa o Tom Holland livre. Talvez até um acordo com a Disney possa incluir isso, né? É verdade, eu confesso que eu não sei como que tá essa questão dos direitos. Eu acreditava que depois da inclusão eles de fato tinham conseguido resgatar os direitos do Homem-Aranha. Eu acho que só alguns vilões estavam sob domínio da Universal, na verdade, né? Mas agora você falando, eu confesso que eu não sei em que pé que tá. Então, porque dizem que existe uma cláusula no contrato da Sony Ai. que, se a Sony for vendida, os direitos do Homem-Aranha voltam de graça para Disney, quer dizer, para Marvel, né? Que no caso foi comprada pela Disney. E existe, desde o ano passado, um rumor que a Sony será vendida. Então, por isso que a Disney também não tenta comprar os direitos de volta, porque ela pode ganhar, simplesmente com a venda da Sony. Porque Entendi. quando a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha, ela comprou e tinha a cláusula. Caso a Sony seja vendida, os direitos voltam automaticamente para Marvel. Você tá certo. O Homem-Aranha é a Sony, sim. Eu falei Sony. Universal, mas estava errado. É a Sony. E também não podemos esquecer que a Sony já tá aí com o Venom, que é um personagem, e vai ter o outro vilão também, que é o Jared Leto, que vai fazer. Mas que flopou. Mas tá tentando expandir ali o universo do Homem-Aranha. Então pode ser uma brecha, assim, pra um spin-off do Aranhaverso live action, ou então do Morales, não sei, mas eu acredito que a Sony não vai abrir mão tão facilmente assim do herói. Mas tu acha que a Sony abriria a mão, por exemplo, o Sil Porque eu lembrei do William Dafoe agora, porque o Duende foi, assim, um dos vilões que marcou a minha infância. E eu gostei muito da interpretação dele, sabe? No primeiro Homem-Aranha. Eu tinha um DVD até. Tu acha que a Sony cederia
os direitos de exibição do Andy, interpretado pelo William Dafoe, como foi o original, né? Pra esse Aranha no Multiverso, por exemplo? Ou não? Se a Sony continuar como a produtora master, sim, sem problema. Porque eu acho que a grande questão é essa. Esse filme está sendo uma parceria da Marvel com a Sony, né? Acho que eles conseguiram dividir quem paga o quê, que era o que eles queriam. O grande problema era quem iria lucrar com esse filme. Porque a Disney queria o lucro máximo, a Sony não achou justo, e eles conseguiram entrar num esquema para esse filme, pro Homem-Aranha 3. A gente não sabe se existe alguma coisa também de, a partir do próximo, volta pra Marvel, a partir do próximo esse contrato morre, né? Tipo, a Sony tá sozinha de novo. A gente não sabe o que eles podem estar querendo, já que eles estão incluindo outras versões do Homem-Aranha, né? Sim. É um filme que pode ser que eles resolvam alguma coisa pra ser usada só na parte Marvel, né? Nessa linha temporal, não sei. Vamos acompanhar. Tô torcendo muito para que aconteça o melhor pro personagem. E eu acho que realmente o caminho aí seria incluírem o Miles Morales, porque vem se tornando um personagem tão poderoso quanto o próprio Peter Parker em relação à aceitação do público, né? O Aranhaverso fez um barulho que ninguém tava esperando. É, foi mesmo. Nossa, aquele filme é perfeito, gente. A gente se emociona, a gente torce, tem cenas de ação que são maravilhosas, sabe? Trilha sonora absurda, tudo absurdo. Trilha sonora absurda. Sim, é um filme 10 de 10. Não tem o que dizer. Muito bom mesmo. Um fun fact bem aleatório e que mexe, de certa forma, esses estúdios, né, Sony e tudo mais. O Tom Holland, né, que é o atual Homem-Aranha, ele vai protagonizar, eu falei aqui de game e tudo mais, o Nathan Drake, né, que é o personagem principal do Uncharted, que é um dos principais jogos, tá, da Sony, e vai sair filme ano que vem, se eu não me engano, em junho, já tá confirmado, acho que as gravações já terminaram, e então, assim, teremos Tom Holland, além de ser o Homem-Aranha, ele ninguém menos do que será o Nathan Drake, não é mesmo? E que também, de novo, não seja um filme que estrague o Uncharted, por favor, tá? Uncharted, que é o meu jogo favorito de todos os tempos de videogame. Então, isto vai acontecer. Queria aproveitar, vocês que são entusiastas do videogame, porque eu sou aquele que joga Candy Crush, gente, eu não jogo nada de videogame. Existe algum filme baseado em videogame que seja bom, sem ser Mortal Kombat? Olha, tá aí Tem. uma O pergunta. filme do Sonic é excelente. Eu não Sim. vi. Senti o deboche daqui. Pior Aquele que falam que é CGI. legal, hein, Lu? Eu confesso que até hoje eu não vi, tá na minha listinha de filmes pra assistir, mas falam que é legal, assim, pro que ele se propõe, realmente é um filme que, ok, ele claro que ele é pensado, acho que muito pro público ali, meio infanto-juvenil, de certa forma, mas é um filme bom que não estraga, sabe, tipo, o personagem em si. E o elenco, eles falam que faz sentido, assim. Mas é uma boa pergunta, Sil. Uma boa, ótima pergunta. E eu acho, até aproveitar de novo, assim, esses ganchos aleatórios que a gente tá fazendo aqui já ao longo do episódio. Você falou do filme de Mortal Kombat, que é um clássico, né, dos anos 90. Vai ter, até onde eu sei, uma nova produção. Eles vão tentar de novo fazer um filme do Mortal Kombat, se eu não me engano. Chun-Li vai ser Nicki Minaj, né? Chun-Li não é Mortal Kombat, é Street eu Fighter, troquei gata. tudo, tá vendo, minha gente? Eu Você sei, vê que a eu pessoa sei é tudo gamer de mesmo. games. Não cortem essa parte, por favor. Já Mas, ó, vai. Tá vendo? eu só queria tentar aqui. Falam que é legal, seguido de pro que ele se propõe até que é bom, nunca é uma boa combinação, tá? Então, eu realmente não vi, eu não posso opinar ainda, pretendo ver. Porque eu gosto do Sonic também. Gente, Inclusive, é um filme do ó, Sonic em live action, não tem como isso ser bom, pelo amor de Deus, vamos aceitar. Não. o Detetive Pikachu, por exemplo, superou minhas expectativas, Rapidão. é legal. Ai, Eu Guilherme. achei Deixa eu falar divertido. uma coisa. É divertido. Deixa eu falar uma coisa. Pra mim, a grande questão do filme do Sonic é que vieram com um sample da animação do Sonic. E que ele não parecia o Sonic. Eu lembro na época. O povo chiou Não, isso foi na triste. internet. Foi horrível. O filme tava todo pronto. Foi cancelado o lançamento. Teve que refazer Também rolam boatos. tudo. E eu super acredito nisso, que aquilo também foi meio que proposital, de certa forma. Pra Assim, ter foi um pra buzz. causar um buzz ali, porque Não ninguém tava duvido, dando não. muita trela pra isso. E aí, realmente, todo mundo passou de falar sobre aquilo, todo mundo passou a fazer meme, todo mundo virou assunto do mundo. E aí, logo depois, né, meses depois, na verdade, levou um certo tempo Ai, também. gente, Eles não. refizeram o Sonic aos moldes do que é, de fato, o Sonic.
E o filme até, eu acho que fez um relativo sucesso de Mas não fosse bilheteria. pra fazer buzz, fazia um buzz fofinho, que nem o Baby Yoda, sabe? Que foi um buzz maravilhoso, a coisa mais fofa concordo. do mundo. Só se falou nisso durante semanas, assim. Agora o Sonic, meu Deus do céu, foi... Nossa, foi o surto. E já que a gente chegou no Sonic, outro anúncio que saiu essa semana, não sei se vocês viram, foi que a Netflix comprou os direitos do Sonic, parece, pelo menos para um projeto, e eles vão lançar uma série animada do Sonic, que eu acho que vai ser em 3D, enfim, então isso vai sair. Se eu não me engano, isso foi postado na conta oficial da Netflix, né, norte-americana, e pouco tempo depois eles apagaram o post. Então, assim, a galera printou, compartilhou, então tá tipo, e aí, Netflix, por que você fez isso? Por que você postou e apagou? Qual vai ser? Então já tem muito fã empolgado e muita gente preocupada, né, de novo, se vão estragar mais um personagem clássico. Eu, se fosse fã do Sonic, só ia ficar preocupado porque a Netflix daqui a pouco anuncia o cancelamento disso aí pra fazer um vestido pra Rainha Elizabeth. Era isso que eu ia falar. Eles apagaram o tweet porque eles já cancelaram a série, gente. Foi isso. Me dá de Assistam The ideia. Crown, pessoal, pra entender, tá bom? Vamos voltar pra Marvel. A gente tava falando aqui justamente desses multiversos, dessas possibilidades, de como a Marvel consegue, né, explorar isso muito bem. E, cara, eles são tão geniais, mas tão geniais, que eles simplesmente, a gente acho que já até comentou em episódios anteriores, eles anunciaram o quê? Uma série chamada What If, né? E se? Então, essa série justamente vai pirar na batatinha, assim, vai viajar nos personagens que a gente já conhece, vai criar outros rumos pra histórias, assim, que a gente não poderia imaginar, e é a deixa, assim, eles realmente vão jogar essas histórias malucas nessa série. Sim, até porque fanfic é a melhor coisa que Marvete sabe fazer. Pense. Fanfic, teoria, coisa mais detalhada, que eu amo. Eu O nome da lendo. série tinha que ser fanfic, realmente. É bem isso, eu acho que é quase um fanservice, na verdade, né? Eles vão, acho que, agradar justamente esses fãs que ficam na internet e vivem só disso, de fazer fanfic, de ficar explorando e tentando conectar todas essas histórias. Não, tomara que seja um fanservice bem feito, né? Não um fanservice que nem a HBO fez com Jon Snow em Game of Thrones, que certeza. aquilo ali foi ridículo. Mas deixa eu calada. E o primeiro trailer dessa série, né, o What If, que até então era puro mistério, ninguém tava entendendo muito o que eles iam fazer com isso, saiu também agora nesse evento, então já dá pra ter uma leve noção, eles mostram ali alguns personagens. Eu acho que vai ter personagens, por exemplo, que a gente sempre viu como um papel masculino, eles vão botar agora uma mulher interpretando, e vão dar uma viajada, embaralhada nas histórias, e parece ser bem interessante. Eu tô curioso pra como é que vai ser esse What If. O que eu mais gostei, confesso, do teaser foi ver a bandeira britânica no escudo do Capitão América. Isso, pra mim, olha, já valeu muito. Já é o próprio E afronte. se a Viúva Negra nunca existisse? Aí você quer que eu morra, né? Me avisa logo. Pelo amor de Deus. Natasha Romanoff será exaltada para Pra quem não sempre. sabe, Marlinho... Apenas palavras boas sairão de minha boca vendo, para minha falar gente? da Viúva Negra. É isso. Não só dela, como de Scarlett Graças a Johansson, Deus, de forma grande geral. atriz, porque esse um menino, privilégio ele é ser fã- contemporâneo da Scarlett Ele é Johansson fã nessa terra. arriado por ela. Por exemplo, em Her, Scarlett Johansson mal aparece, só aparece a voz dela. Marlon Com tá lá certeza, dando em 5 todas as estrelas pro plataformas. filme, tá bom? Por quê? Porque tem a voz dela. Exatamente. Grande ser humano. Outras produções que foram divulgadas nesse evento foram a série Invasão Secreta, que vai contar, né, o que rolou ali com o Nick Fury e o Talos, desculpem, não sei como é que se pronuncia o nome dele, que é, até onde eu sei, aquele ET, posso dizer assim, aquele personagem que ele é um Skrull, e que é uma raça, né, do espaço, enfim, de um outro planeta, que eles têm esse poder de se transformar, né, em pessoas. Então, dizem também que essa série vai abrir outras possibilidades de você ver esses Skrulls inseridos e não só ali trabalhando ao lado do Nick Fury, mas inserido em grandes empresas na sociedade e tal, como é que eles influenciam o planeta Terra de certa forma. Reptilianos, Que- reptilianos. São os famigerados reptilianos, uma boa referência. E então, não sei assim, como é que isso vai seguir, se vai ter ainda a pegada que, de certa forma, nos últimos filmes dos Vingadores tem um quê meio de humor ao mesmo tempo. Eu acho que eles vão manter, eu acho que essa pegada, essa ideia. E me parece também que vai ser um pouco em seguida ali do último filme dos Vingadores, já que a gente vai ver o que o Nick Fury estava fazendo, o que ele fez pós isso. Eu acho que é nesse sentido.
Então os fãs de Nick Fury também estão bem ansiosos com essa produção. Eu confesso que pra mim ainda tá meio confusa. Outras coisas que a gente até comentou agora por alto, né? A gente, enquanto tava falando aqui um pouco sobre o Homem-Aranha, a gente falou do Chadwick Boseman. E, inclusive, também temos um episódio sobre ele, sobre Pantera Negra. É só você voltar lá no nosso episódio 11, aqui nas plataformas digitais. É um episódio todo sobre isso, em homenagem também ao ator. A gente vai ter, né? A Marvel não cancelou, muito pelo contrário, mantém o filme do Pantera Negra, a continuação Pantera Negra 2, agendado no calendário dos próximos lançamentos. Se eu não me engano, tá pro dia 8 de julho de 2022, então é logo aí já. E pela primeira vez, né, no evento, eles confirmaram, assim, meio que bateram o martelo sobre o grande mistério, né, que rondava os fãs, do tipo, e aí, o que eles vão fazer com Pantera Negra, sabe? O filme estava sendo mantido, mas, pô, já que não tem o ator, como é que vai ser? Será que vão passar, né, o manto do T'Challa pra irmã, né, pra Shuri? Por favor, Pra não, Shuri. por favor, não. Era o que muita gente tava esperando. Eu confesso que eu fui uma das pessoas que, no primeiro momento, ficou na torcida. Eu acho que seria significativo, né, por conta do empoderamento feminino, de ser uma personagem também que no filme ela é muito interessante, ela é extremamente inteligente. Inclusive, e ela ganha mais destaque. inteligente que o Homem de Ferro, vocês aceitando ou não tô nem aí. Ela é mais inteligente, os irmãos Russo, inclusive, confirmam isso, ok? Ela é a mais inteligente, então é isso. Mas, inclusive nos quadrinhos isso já aconteceu, tá? Pra quem é realmente fã raiz da Marvel e do Pantera Negra, sabe Ela que isso já assume. aconteceu. Apesar dos haters por aí, né? Que teve muita gente passando vergonha, criticando essa possibilidade, falando que é um absurdo passarem pra ela e tal. Mas o que aconteceu recentemente, não é mesmo? Quem navega pelas terras Ai, meu Deus. profundas e obscuras do Twitter viu uma das maiores vergonhas na última semana, que foi a atriz que protagoniza a Shuri, que é essa personagem que a gente tá falando aqui agora, é a Letitia Wright, se eu não me engano. Ela Letita. fez... Eu não sei nem o que dizer, gente. Se é Ela burrice, pagou o se foi micão, ignorância... Ela pagou um micão, foi isso que ela fez, sabe? Temos uma negacionista que recebe em dólar, gente, é isso. Exatamente. Ela simplesmente escancarou para todo mundo que ela é mais uma dessas pessoas sem noções, negacionistas. Ela compartilhou o vídeo de um... Amiga do Chris Pratt. Pois é. Ela compartilhou um vídeo de um youtuber, se eu não me engano, norte-americano, que ele falava, né, que ele é abertamente sobre que ele é anti-vacina e vários closes errados, lembrando, né, que estamos no meio de uma pandemia mundial, onde todos estamos ansiando, né, pela cura, pela vacina, enfim, por melhorias na saúde no mundo inteiro, e ela passou essa vergonha. Então, assim, ela queimou o filme dela, começou a ser cancelada por tudo e todos, e agora, nesse evento, eles vieram anunciar que eles não vão passar o manto do T'Challa pra outra pessoa. E que vai ser mantida no Chadwick Boseman, que no caso, né, eles vão ter que dar um jeito de reproduzi-lo digitalmente. O que vocês acham disso? Nossa, eu não tinha acompanhado essa notícia. Por um lado eu acho muito bom, porque é um ator que todo mundo, né, gosta e quer ali, talvez eles façam uma grande homenagem ao personagem. Talvez, inclusive, só não passe o manto agora. Mas vamos supor que o herói morra no segundo filme. E aí sim eles escolham uma outra pessoa para seguir, né, dando continuidade à figura do herói. Mas, por outro lado, me preocupa um pouquinho em relação à qualidade, né? Eu sei que nada para Disney é meio impossível, mas, sei lá, acho que a emoção humana ninguém consegue, sabe, fazer da mesma forma digitalmente. Eu sou um pouco receoso com isso. Mas pensando enquanto uma homenagem para ele, eu acho muito bacana, assim. Não, com certeza. Eu acho que a comoção, né, do mundo inteiro e o talento que o ator deixou e pegou todo mundo de surpresa foi uma coisa tão, tão forte que talvez fosse realmente prematuro, de certa forma, a Disney deixar isso de lado, né, e apagar, entre muitas aspas, o personagem, assim, de um dia para o outro também. Então é muito bom. Confesso também que fico um pouco preocupado de como isso vai ser. Lembrando que a Disney fez isso, tá? Em Rogue One, se eu não me engano, do Star Wars, que a Carrie Fisher, né, que interpretava a Princesa Leia desde os filmes mais clássicos de Star Wars, ela já havia falecido durante a gravação do filme, e eles encerraram, né, a história, concluíram as gravações
com ela feita digitalmente. E eu acho que agradou, né, os fãs, de certa forma. Não ficou mal feito. Eu vi o filme e acho que se você não sabe que a atriz faleceu, você acaba, enfim, nem cogitando que ela é feita digitalmente, de tão bem feito que isso foi realizado. E claro, isso, querendo ou não, tem alguns anos, né, que o filme já foi para o cinema. A gente está falando de um filme que ainda vai ser lançado, então a tecnologia acaba, né, avançando, né, ao longo do tempo. Então eu acho que eles não vão decepcionar. Lembrando que no caso do Pantera Negra ainda tem uma facilidade, porque o herói, né, quando ele está realmente na armadura, digamos, do herói, ele tá com o rosto coberto, né? Então, e já é normalmente muito CGI, né? Já é muita computação gráfica. Então, eu acho que é realmente fácil, de certa forma, para eles conseguirem botar isso em prática. É um herói que fica, de fato, mascarado, né? A maior parte do tempo. Você falou da Carrie Fisher, mas eu queria lembrar que talvez eles realmente consigam fazer muito bem feito, cara. Porque eu tô imaginando aqui já eles acionando lá os especialistas para começarem a talvez desenvolver uma tecnologia, né, mais avançada em relação a isso, mas também lembrando aqui que em 2013, mais ou menos, a saga Hunger Games já tinha feito isso com o Philip Seymour Hoffman. Então, Verdade. Né, a gente está falando aí de, 8 anos atrás, sabe? Já que, enfim, Verdade. isso tudo deve ser a partir do ano que vem. Então, aí uma década deve fazer uma diferença absurda, e lá naquela época já era, assim, imperceptível o que era digital e o que de fato foi gravado com um ator ainda vivo. Eu tô ouvindo vocês falarem aí, eu tava esperando a poeira baixar um pouco, porque esse assunto da Letitia mexe um pouco comigo, porque, assim, eu sou apaixonada pela Shuri e eu gosto muito dela, sabe? E eu queria trazer aqui pra discussão, eu acho um pouquinho exagerado quando vocês falam, por exemplo, que ela foi cancelada, que ela pagou micão, que ela fez isso, que ela fez aquilo outro. Porque eu acho o seguinte, eu acho que ela vacilou, eu acho que foi um erro dela ter usado a plataforma dela e a voz dela para compartilhar vídeo negacionista de um cara cristão que, enfim, estava propagando informações falsas sobre a nova vacina. Mas eu também queria trazer à tona uma coisa importante aqui, que aconteceu também recentemente e que não teve o mesmo tamanho de massacre que a Letitia teve nas redes, sabe? Quando o Chris Pratt apoiou o Trump agora nas eleições, muita gente ficou revoltada, mas ele teve o apoio do elenco, inclusive de Mark Ruffalo e Robert Downey Jr., né? E a Letitia tá sozinha nesse cenário, entendeu? Ela tá sendo massacrada por todos os lados, ninguém se posicionou a favor dela, ninguém deu benefício da dúvida. E eu lembro que uns episódios atrás, quando a gente tava, acho que foi até o episódio das eleições dos Estados Unidos, eu e você, Gui, a gente conversou até sobre uma coisa sobre compartilhamento de fake news e como essas informações se propagam de forma muito fácil, de forma muito expansiva e muito rapidamente. Então, eu, Luísa, estou dando o benefício da dúvida pra Letitia, apesar de responsabilizá-la por esse erro. Acho que, ao contrário de muita gente, ela vai rever, eu espero que ela reveja o erro dela, até porque eu sei que ela é rodeada de pessoas, assim, muito inteligentes, eu sei que ela tem acesso à informação, eu sei que ela entende a representatividade dela para as pessoas. Então, eu estou dando o benefício da dúvida, apesar de achar que ela errou. Acho que ela errou muito feio. Mas eu só queria trazer à tona isso porque, por exemplo, o Chris Pratt tá fazendo piada transfóbica em vídeo da Jennifer Lawrence e ninguém fala nada, sabe? Então, e ele tá sendo acobertado. Outros históricos também, né? Além desses exemplos que você deu, existem casos também, não é de hoje, eu acho que desde os primeiros filmes que ele fez, né, com a Marvel, e ele também protagoniza os filmes do Jurassic World, por exemplo. Ele tem um envolvimento, parece, com uma igreja lá nos Estados Unidos, também tem um histórico péssimo, assim, de homofobia, ele fala de vários abertamente, casos. não, eu voto em Trump porque eu sou cristão e conservador, tipo... Aí, porque ele tá fazendo esse discurso pelas coisas que ele acredita, é ok. Ele tem o apoio de outros atores do elenco dele. Agora, a Letitia, que tá compartilhando uma informação errada, eu concordo, mas é uma coisa que ela tá acreditando e que, pelo menos, ela pede para as pessoas verem, para tentarem entender um outro lado da narrativa, que para mim continua errado, que para mim não existe, porque essas teorias negacionistas não deviam nem estar rolando. Mas, assim, eu só trouxe essa discussão aqui à tona porque ambos fazem parte do universo da Marvel e, para mim, existe aí uma coisa, uma parada meio misógina no meio, sabe? Não tô querendo justificar um erro com o outro. Parece realmente, assim, ouvindo você falar, parece realmente pesos diferentes, né? Como, assim, os dois podem estar passando
digamos, o mesmo nível de vergonha, porque de certa forma isso é inegável, acho que ambos os casos eles estão passando vergonha, mas como realmente tá todo mundo pegando muito no pé dela, que é realmente, além de mulher, é negra, é uma atriz que muito mais começo ali de carreira, né, de destaque, como ela tá ficando sozinha, né, em relação a isso, você não vê ninguém, como você tá falando, dando um certo benefício da dúvida. Mas posso trazer Eu uma não tô questão justificando aqui? o erro dela com outro, não. Mas de fato o que ela fez é errado. Sim, o que ela fez foi errado. Posso trazer uma questão aqui? É que assim, eu concordo com o que você falou, mas por outro lado, acho que a gente também tem que olhar até que ponto as pessoas de fato precisariam cancelar o Chris Pratt, porque, como você mesma disse, ele é um ator que nunca foi considerado assim uma pessoa extremamente sensata ou inteligente, sabe? Eu acho que até o personagem dele encerra um pouco disso. O Star-Lord é um babaca, sabe? É um babaca que é tido como um otário que ninguém entende como consegue ser o líder daquela equipe. Porque, na verdade, ele não é o líder daquela equipe. Porque a Gamora manda sim. muito mais do que ele, sabe? Se vocês repararem até, ele tá sempre... As cenas mais pastelão da Marvel acontecem com o personagem dele. Acho que a grande diferença ali pra mim, sendo bem honesto, é que assim, a Letitia, ela, apesar de ser uma mulher jovem e tudo mais, ela interpreta a personagem que é tida como a mais inteligente do universo da Marvel. E é a cientista. Eu acho que a grande questão ali foi o contraste, sabe? Se por um lado o Chris Pratt faz o babaca da equipe, ela faz a cientista a mais inteligente daquele universo. Então acho que o que chocou as pessoas foi ver uma atriz que tem uma personagem como essa nas mãos, não aprendendo nada com a própria personagem, entendeu? Pelo menos é a interpretação que eu faço. Além disso, eu acho que o ponto em que o Chris Pratt defendeu o Trump, que tá errado, não tem nem o que discutir, foi lá, né, mais atrás. Ele continua sendo um transfóbico, como você citou. Eu confesso que eu não sabia disso, mas eu lembro da defesa dele do Trump mais lá atrás. Eu acho que a pandemia trouxe as pessoas para um lugar em que ninguém, né, que tem alguma sensatez mais, tá aguentando, sabe? Assim, eu vi burrice, porque o que ela fez foi uma coisa muito fora da curva. Porque além de tuitar, ela ficou respondendo as pessoas. O que eu vi, assim, também, né, não sei até que ponto vai a imbecilidade humana que foi lá rechaçar a garota, mas o que eu vi das pessoas foi muita gente cobrando, caraca, tô decepcionado com você, sabe? Foi muito num tom de, como assim você faz essa personagem tão poderosa e comete um vacilo desses, né? Mas ela respondeu muita gente, então assim, não foi só o ato de dar um RT comentado sem pensar muito, mas foi dar o RT comentado e ficar insistindo naquela narrativa com várias pessoas ali mostrando pra ela por A mais B por que aquela fala, além de não fazer sentido, é muito perigosa, né? Porque eu não sei se todo mundo tá na mesma página, mas pelo menos é o que eu lembro, tá? Do que ela compartilhou era sobre a necessidade de tornar a vacinação obrigatória para todos. Então aí você já entra com um discurso anti-vacina, vem toda uma parada que é muito perigosa, né? Que a gente pode inclusive chegar a outras pandemias se as pessoas continuarem cultivando esse raciocínio anti-vacina. Então assim, eu acho que você traz um raciocínio que é muito válido, mas eu realmente, pelo menos do que eu vi da situação, eu acho que também tem muito disso. Eu acho que tem um momento que a gente está realmente muito intolerante, né, com pessoas que trazem um raciocínio meio sem lógica, e também com o fato dessa antítese, assim, de ser uma personagem tão querida por todo mundo e tão inteligente na trama. E a gente vê a atriz não aprendendo com a própria personagem que ela deu vida. Mas com certeza faz muito sentido não direcionar crítica também ao Chris Pratt, mas eu acho que as pessoas já colocaram ele no chapéu do babaca, vamos desconsiderar essa pessoa. Acho até que deveriam substituir ele na trama, pra ser bem sincero. Honestamente, eu nunca entendi porque as pessoas botaram ele naquele spot de galã, porque ele pra mim passava longe desse papel, assim, desse título. Ah, gente, padrãozinho com o corpo em forma. Foi isso, ele sempre foi visto como gordinho, do nada ficou em forma e a galera se encantou. Mas, como se diz lá na minha terra, né, ele é um tremendo bocó, tá? Desculpem, fãs da Marvel, mas pra mim ele é um tremendo bocó. Agora, o que você tá falando, por exemplo... A Anna Faris deu um chute muito bem dado na bunda dele, inclusive não deve ter sido à toa, né, gente? Porque foi bem ali no período da eleição americana. Desse ano até. Então, assim, por exemplo, o que aconteceu com o Chris Pratt esse ano é que teve o apoio do Mark Ruffalo e do Robert Downey Jr. Porque eu tô apertando muito nessa tecla? Porque pra mim tem uma disparidade muito grande aí, sabe? Principalmente de apoio popular. Então, pra mim...
Por exemplo, a Letitia, todo mundo ficou falando que estava decepcionado com ela, porque a Shuri é realmente uma personagem muito inteligente, que, enfim, ela é muito poderosa, que ela é cientista, que ela apoia a ciência e tudo mais. Mas o Homem de Ferro também, e o Robert Downey Jr. tava lá defendendo o Chris Pratt, que foi um trumpista, sabe? Que tem pessoa mais negacionista nesse mundo do que Trump. E o Robert Downey Jr. tava lá, passando pano para as escolhas do Chris Pratt. Então, assim... Se a gente quer colocar em 2 pesos, 2 medidas, colocar na balança, é praticamente igual. Tudo bem que não saiu da boca do Robert Downey Jr. que ele é um negacionista, né? Claro, não tô falando isso. Só que assim, e também não tô querendo justificar um erro do outro, mas eu tô comparando os cenários porque eu acho que pra mim é uma coisa muito justa, sabe? Porque eles são colegas de elenco, sabe? Então, pra mim, tem um buraco muito grande aí da questão com ela e a questão com o Chris Pratt. Mas, enfim, era só pra trazer a minha ótica com relação a isso. Não, e tem a galera que pega carona, né? Infelizmente. Tem a galera que pega carona e que deve estar sendo escroto, aproveitando da situação pra ser misógino e ser racista com ela, com certeza. Acho que você mesmo trouxe um pouco do raciocínio, assim, como não foi da boca do Robert Downey Jr. e também pelo fato de ser o que a gente no jornalismo chama de switch, né? Depois da notícia... teve isso. Então, assim, muita gente sabe, às vezes, do escândalo, mas não sabe do desdobramento do escândalo. Eu acho que pode ter sido um pouco disso do que rolou aí, sabe? Tipo, porque eu mesmo, que acompanho muito o universo da Marvel, não sabia que o Robert Downey Jr. e o Mark Ruffalo tinham apoiado o Chris Pratt. Apoiaram. Inclusive, eu não fico muito decepcionado com o Robert Downey Jr. porque eu já esperava. Até um pouco do que eu tava falando em relação ao Chris Pratt. Mas o Mark Ruffalo, eu fico decepcionado, confesso. Acho que como eu falo, dos atores não aprenderem com seus personagens, né? Acho que o Mark Ruffalo teve a oportunidade de fazer personagens que tem tanto pra ensinar a ele, sabe? Tiveram tanto a ensinar a ele que realmente me decepciona, sabe? Confesso que eu não sabia dessa história do Mark Ruffalo tá do lado da coisa errada, não. E fico um pouco desapontado. Depois eu Não acho que eles estão do lado da coisa errada. Eu acho que eles defenderam Chris Pratt com relação ao cancelamento da internet, ao linchamento. Não acho que ele foi assim, pessoal, maneira aí, são as escolhas dele. Todo mundo tem o direito de se expressar, aquela coisa de sempre, né? Eu acho que eles defenderam Chris Pratt com relação a isso, não com relação a apoiar ou entender, ou isso, ao voto de fato, sabe? Porque acredito eu, pelo menos o Mark Ruffalo, eu tenho certeza que ele votou pro Biden e pra Kamala Harris. Enfim, eu só quis trazer isso, não foi nem pra trazer treta, nem nada não, mas é porque, enfim, eu achei que foi uma coisa necessária, assim, porque pra mim foi uma coisa muito pesada, sabe? E pro contexto que a gente tá também... que, enfim, internet, né, ninguém mostra a cara, todo mundo tá atrás da tela e acha que tem o poder de ficar linchando as pessoas, então é muito perigoso. E é um olhar que a gente não teve, né, é um olhar que a gente acabou não tendo, eu acho muito válido. Eu só realmente eu fico muito com essa imagem, assim, eu acho que se ela não fosse essa personagem tão querida, acho que ela seria, assim, cancelada, mas a gente mesmo não daria tanta importância pra isso. Como é aquela coisa do quanto mais alto, maior a queda, sabe? Eu acho que todo mundo gosta tanto da Shuri, esperava-se, inclusive, que ela assumisse o manto do Pantera Negra. Eu, inclusive, quando o Guilherme falou sobre a Shuri ficar no lugar do T'Challa, eu falei não, por favor, não por ela, porque eu acho a personagem maravilhosa. Mas pra preservar a memória, a atriz fez, sabe? Sim. Exatamente, então acho que assim, cara, se não fosse ela, se fosse sei lá, a líder lá do exército de Wakanda, por exemplo, eu acho que as pessoas não iam ter ficado tão chateadas assim, sabe? Mas eu queria também falar um pouco do filme, da continuação dele. É coisa rápida, assim, a única coisa que eu fico tentando entender como é que a Disney vai fazer, e que se não fizer eu vou sentir muita falta, são as cenas do T'Challa gritando Ibambe! Para o exército, sabe? Nossa. Então, não sei como a Disney vai fazer, não sei se tem cena dessa gravada. Provavelmente pode ter Aura Take, que não foi pra Endgame, né? Dele gritando Ibambe antes de entrar no universo lá contra Thanos. Mas eu espero que eles não tirem isso, porque, enfim, foi uma coisa muito forte. Inclusive, no dia do falecimento dele, eu vi muita gente postando e tatuando, tá? Eu vi gente no meu Twitter tatuando Ibambe no corpo por conta do Pantera Negra. Então, assim, acho que virou, muito além de roteiro, virou um grito de guerra, sabe? Acho que virou, e é literalmente um grito de guerra. Mas eu acho que, sei lá, acho que se tornou uma coisa muito essencial, sabe? Principalmente para um povo que tá se sentia representado pelo Chadwick. Então, vocês falaram, realmente, o Pantera Negra fica mascarado, né? A maior parte do tempo quando tá lutando.
Mas quando ele tá lá com o exército e com a Okoye e chamando todo mundo pra ficar firme, né? Que é a tradução do Ibambe. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes. Então, eu tô muito curiosa pra saber como é que eles vão fazer essa cena, porque era uma cena que sempre me arrepiou. Todas as vezes que eu lembro, assim, vejo o filme do Pantera Negra, eu começo a chorar. No Endgame, quando foi nos Vingadores, eu também comecei a chorar. Quando ele foi o primeiro a aparecer, assim, saindo da dimensão, né, de Wakanda e chegando lá onde tava os Vingadores com Thanos, e ele tava lá e ele foi o primeiro a aparecer e começou a gritar, assim, Ibambe, Ibambe. Então, foi muito lindo. Foi muito, muito lindo. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês, porque eu falo sempre mal do TikTok, né? Mas tem um vídeo do TikTok que, assim, é maravilhoso. Que é um menino, eu acredito que ele seja francês pelo sotaque. Deve ter, sei lá, uns 3, 4 anos de idade. Um menino negro que vestido de Pantera Negra e no lugar de dizer a expressão do T'Challa, né, como grito de guerra, ele grita Mbappé, que é o nome do jogador de futebol do Paris Saint-Germain. Que tem a pronúncia muito parecida, mas, né, ele grita Mbappé. E aí é muito legal porque, assim, querendo ou não, também ele tá falando de um jogador negro, um dos mais famosos do mundo no momento, né? Então é curioso, assim, como a pronúncia o traiu, mas ao mesmo tempo, enfim, tá ali, de certa forma, o significado. Muito bom. Fechando só esse novo filme, né, do Pantera Negra, que a gente tá aqui falando um pouco sobre isso. Outra coisa legal é que uma das promessas da Disney é que esse filme vai explorar mais o Wakanda, né? Eu acho que existem tantas possibilidades ali dentro e esse filme promete mostrar um pouquinho mais disso. Então, ficamos ainda mais curiosos. E sobre o que a Lu acabou de falar, né? Sobre a gente se emocionar com o grito de guerra do T'Challa e toda a emoção que o ator passava, se tem uma coisa que eu tenho certeza é justamente que a Disney vai dar esse jeito de emocionar a gente, mesmo o ator fisicamente não estando lá. Então, vamos aguardar. Sobre o... Eu queria ver o Michael B. Jordan de volta. também, Ai, sim, por com favor. certeza. Nossa, sim. Por que o Killmonger teve que morrer? Eu queria E muito os ver ele de multiversos, não é mesmo? Disney, faça o seu volta. trabalho. Pois é, lembrando que a briga deles era pra saber quem deveria ficar com o manto, Exato. né, do Pantera Negra. E eu espero que o Ryan Coogler volte, né, pra dirigir o filme, porque, meu Deus do céu, foi maravilhoso. E eu ainda digo mais, tá, Gui? Se a gente vai conhecer um pouquinho mais de Wakanda, isso também se deve a Hannah Bittler, tá? Que ganhou o Oscar de melhor design de produção. Que, inclusive, acho que o Pantera Negra levou 3 Oscars, né, de figurino, que foi Ruth Carter, maravilhosa, ganhou trilha sonora original score, se não me engano, não me recordo agora, e ganhou esse de melhor design de produção, que foi justamente a Hannah Bleacher com, eu não vou lembrar, Jay Hart, que desenharam, né, o Wakanda, fizeram toda essa visão digital de Wakanda, né, no CGI, e que acabou levando o Oscar. Então eu acho que a Disney, acho muito justo a Disney investir nisso, e tomara que seja a Hannah Bittler de novo, né, porque a bicha é boa, viu? Tomara que eles investam muito em CGI. O prêmio musical foi de música original. Boa, é isso. Só voltando numa coisa que a Lu tinha citado muito brevemente e vale a pena para todo mundo e vale esse ponto de atenção também. É o nosso episódio 18, tá? A Lu comentou aqui que a gente já falou sobre fake news, a gente discutiu um pouco sobre isso. E eu acho que assim, aconteceu esse episódio, né, com a Letitia, mas eu acho que todos nós estamos passíveis enfim, esbarrar nesse tipo de situação, acreditar numa informação que às vezes a gente não vem a apurar direito. Então, por favor, né, apurem, pesquisem fontes confiáveis, cuidado porque a gente vê viralizar na internet por aí, pra gente não passar esse tipo de vergonha e vir a ser cancelado e tudo mais, não é mesmo? E se vacinem, tá? Por favor. Caderneta de vacinação atualizada, minha gente, em nome de Jesus. E saindo um pouquinho, né, muito brevemente desse universo Marvel, um dos anúncios que a Disney fez agora recentemente, que eu achei muito legal, eu tô bem curioso também, é uma série em animação, pelo que eu li, é a primeira parceria da Disney com o estúdio Kigali, que é um estúdio africano, e eles vão fazer uma animação que mescla ali um pouco do afrofuturismo e parece contar a história de 2 jovens, né, que eles cruzam ali as suas histórias. Um parece ser de uma linhagem pobre, uma menina
da realeza, então não sei se vai ser um romance, de que forma eles vão tratar isso, mas a primeira imagem que foi divulgada, assim, é muito bonita, uma coisa meio cartoon, meio 3D, belíssima. O nome da animação é Wiwaju, eu não sei se você pronuncia assim, me desculpem, mas parece ser muito interessante, então mescla um pouco desse universo, né, que o Pantera Negra traz com a gente, né, naquela cidade, naquele país, na verdade, né, aquela realidade ali de Wakanda super moderna, e a cultura africana, né, mostrada em todos os seus detalhes, muito do que a gente às vezes desconhece. E essa parceria, eu acho que o mais interessante dessa produção, que está prevista para 2022, é justamente a Disney não assumir ela sozinha, né, essa produção. Ela faz essa parceria justamente com diretores, produtores, pessoas da própria África, então, assim, é muito legal a gente ver essa perspectiva de alguém que, de fato, vive isso, conhece a cultura melhor do que a gente de fora que estuda, que pesquisa e tudo mais. Então, eu tô bastante ansioso para como é que isso vai ser. E vai ser mais uma das séries que vai estar disponível diretamente no Disney+. Ao longo dessa discussão que a gente teve agora há pouco, né, sobre toda esse conflito que rolou com a atriz de Pantera Negra, a gente falou, né, dos erros e das vergonhas cometidas pelo Chris Pratt, que é o protagonista, né, de Guardiões da Galáxia, e para os fãs, né, dos filmes Guardiões da Galáxia, vai ter continuação, vai ter o terceiro filme, ainda sem data, ainda sem muitos detalhes, mas deve sair por agora um especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Então muita gente foi pega de surpresa. Acho que ninguém realmente estava esperando nada de Guardiões da Galáxia por agora. Vai sair esse especial direto no Disney Plus, também sem muitos detalhes. A gente não sabe se vai ser chegar a ser um filme, né, 1h30, ou ser realmente só um especial curtinho, mas vai ter. Então fiquem atentos, a gente já está perto do Natal. Não sei como é que vai ficar essa estreia em relação à plataforma aqui no Brasil, se vai ter um pouquinho de atraso. Vamos acompanhar. Uma das coisas que, dentro desse universo que eu fiquei mais intrigado, na verdade, assim, do que eles vão fazer, é a série que eles anunciaram do Groot, que é um dos personagens, né, do Guardiões da Galáxia. O Groot que simplesmente não fala, né, ele é aquele alienígena, de certa forma, feito de madeira, né, que em um dos filmes ele mostra a versão dele bebê, que é a coisa mais fofa do mundo, Baby Groot, assim como a gente ama o Baby Yoda. Eles anunciaram a série I Am Groot, que é basicamente o que ele fala, ele só sabe falar isso, né? Eu sou Groot, eu sou Groot. Então vai ter uma série, parece com poucos episódios, e também sem muitos detalhes anunciados. Então, assim, o que eles vão tratar da história do Groot, na verdade? Será que eles vão contar de onde ele surgiu? Ou ele vai, enfim, traçar algum caminho separado dos Guardiões da Galáxia? O que eles estão planejando para isso? Mas é uma das poucas coisas nesse meio, assim, de Guardiões que realmente me animou um pouquinho, assim. Eu fico... O que será que eles vão fazer, sabe? Eu acho que é um Origens do Groot. No primeiro filme do Guardiões, ele e o Rocket chegam a conversar um pouquinho, dão assim uma pincelada do como eles se conheceram e tal, mas eu acho que faz sentido contar a origem do Groot, porque, aliás, não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas a gente simplesmente aceitou o Groot, a gente não se perguntou muito, né, de onde ele veio, do que se alimenta, qual é a família, qual é o passado, a gente nunca se perguntou, a gente só aceitou ele, sabe? Então acho que faz sentido, e eu acho, a minha aposta é que vai ser uma série bem curtinha, realmente, tipo uma minissérie, na verdade, só pra ambientar. Acho que é como, no lugar de você criar uma cena desnecessária, um filme do Vingadores pra explicar o passado do Groot, você vai fazer uma minissérie que vai ser ali um grande fanservice, na verdade, mas que, né, pra quem tá ali querendo saber mais sobre esse personagem vai servir muito bem, assim. Agora, minha curiosidade é com o especial do Guardiões da Galáxia, já que ninguém ali é muito afetuoso pelo Natal, só o Peter Quill, né? Afinal, Sim. eles não são nem da Terra. Então, eu fico me perguntando como que eles vão fazer a ambientação dessa eu também história. fico tipo, que raios de especial de Natal é esse? Por quê, né? De onde surgiu isso? Eu imagino que eles devem explorar muito a paixão ali do Peter Quill pela música, então eles devem, talvez, né, na história, sei lá, ele mostrar justamente as músicas de Natal para os Guardiões, não sei. Trilha sonora Mariah Carey. Imagina uma participação de Mariah nesse especial, seria tudo. O meu chute aqui, tá? Até por não ter cena de teaser, nada, é que seja uma animação. Será? Eu acho. Porque é muito difícil não vazar alguma coisa.
Por exemplo, WandaVision tem imagem vazada desde o dia 1 que eles disseram que estavam gravando. É muito difícil não vazar e ninguém sabia desse negócio, sabe? E assim, no meio da pandemia, eu acho que vai Faz ser uma sentido. animação. Apesar de que eu acho que isso vai desapontar muita gente, né? Se for animação. Eu acho que esse especial de Natal não é pra agora. Acho que é pro ano que vem. Ah, é? Ah, Sim. e faz sentido. E eu acho que foi dito na live que ele vai ser gravado junto com o próximo filme. Ah, e então a faz gente tem um sentido. tempo tranquilo. Então, realmente, a pandemia não viria afetar a gravação. Até pra não ficar uma coisa meia boca, né? Até porque o diretor ainda vai voltar. Ele, né, tá finalizando agora o Esquadrão Suicida 2 e ele volta. Pra quê, né? Agora, só pra ficar ainda no Eu Sou o Groot, gente, mais dinheiro pro bolso Vin Diesel, né? Impressionante. Impressionante. Enfim. Bom, quem também vai ganhar outras produções solo, gosto de intimamente e carinhosamente chamá-la de Hulka, mas é a Mulher Hulk. Ela também vai ganhar uma produção, também sem muitos detalhes ainda anunciados. Calma. Só o melhor Tatiana detalhe Maslany. anunciado, que é A a Tati confirmação, Maslany, né, dela. a dona e proprietária desse universo. Só isso. Ela que recentemente tinha, se eu não me engano, nas redes sociais, dito que não, gente, não é nada disso, parem com isso, não vou ser a Hulka. E aí agora não, confirmaram de fato que vai ser ela. Falou, querida, para de... Inclusive, ela é tão poderosa que ela ganhou uma caixa da Ivy Park. Beyoncé mandou pra ela. Muito chique, menina. Tá vendo? Eu Tá amo. vendo? Eu tô curioso com essa história. Eu conheço pouco da She-Hulk, mas o Omelete fez um vídeo muito legal, com algumas, assim, conjecturas do que poderia ser esse filme. E é um filme, né? Não é uma série, tô certo? Então, acho que é série. Eu acho que vai ser série também, não vai ser filme. Ai, gente. Ah, eu queria que fosse série filme, do ia Disney ser massa. Plus, com participação do Mark Ruffalo e do... Acho que sim, um ator sabia que ia ser do série, primeiro não. filme do Hulk, que não tinha nem o Ruffalo. Eu jurava que ia ser filme, mas enfim. É, eu também. Eu confesso, tô ficando um pouco de saco cheio dessa coisa de série, sabe? Mas... Tá agora, daqui a pouco você vai querer que tenha cada vez mais. Também acho. Ai, gente, não acho. Olha, vou te dizer... Eu tô preocupado com o cinema, muito preocupado com a manutenção da instituição cinema e eu sei que, infelizmente, quanto mais as séries se firmarem, mais o cinema tá morrendo. Vamos abrir um cinema. Cinema Nossa exclamando. Vai ser tudo. Aliás, não sei se vocês sabiam, é total um parêntese desse episódio, mas aqui no Rio tem um cinema muito famoso chamado Roxy, que é um cinema, assim, de décadas, pra não dizer de séculos, porque eu não sei se eu tô certo, mas enfim, é bem antigo mesmo. E fechou, né, gente? A Fechou. pandemia Mentira. conseguiu Roxy falir fechou. o Roxy. Uhum. Uhum. Nossa, eu já morei ali pertinho do Roxy, eu achava tudo. É um dos poucos cinemas de rua, né, que também sobreviviam, assim, no Rio de Janeiro, né, que muito cinema de rua fechou. E é extremamente Exatamente. triste. Eu, inclusive, assisti Pantera Negra também no Roxy. Eu assisti Pantera Negra 2 vezes no cinema. Um no Roxy e outro em outra sala de cinema. Mas voltando, é só por isso que eu tô um pouco de saco cheio de série, assim, porque eu acho que, sei lá, tô com medo. Eu acho que os blockbusters conseguiram levar um público muito grande pro cinema, e eu acho que a Marvel junto com a Disney tem total responsabilidade nisso também. Eu posso falar da minha cidade natal, que é São Gonçalo, que era uma cidade que, assim, muito, apesar de ser uma cidade pobre, tinha, sei lá, tem acho que mais de 20 salas de cinema, e elas foram construídas todas na última década por conta da procura por esses filmes, sabe? Então, pra mim é muito triste ver que produções tão legais estão indo pra TV e não mais pro cinema. Enfim, eu fico com medo do que pode acontecer. Mas eu tô muito ansioso pra ver a Tati Maslany nesse papel. E não é nem porque eu acho que ela tem a ver com o personagem, é só porque eu gosto muito dela. Eu acho que ela merecia um personagem forte, enfim, ser mais reconhecido do que o nicho Orphan Black, né? Que quem viu gosta muito, mas não foi, nem todo mundo acompanhou essa série. E aí eu acho que na Disney ela tem essa chance de ganhar uma projeção muito grande. A chance de ser pintada toda de verde, por exemplo. Um CGI ali pode ajudar. E não para por aí, assim, que as protagonistas mulheres, né, a gente vai ter uma grande novidade também, que tem muita gente bastante enlouquecida e curiosa com essa produção, que é a Iron Heart, né, que é a Coração de Ferro, né, é uma personagem que já apareceu nos quadrinhos também, ela seria o Homem de Ferro numa versão feminina, com todo um contexto ali entre ela e o Tony Stark, que eu não vou saber dar muitos detalhes.
Peço desculpa por isso. E ela vai ser protagonizada pela Dominique Thorne, na verdade, interpretada pela Dominique Thorne, embora, até onde eu sei, vai ser uma animação, até onde eu sei. Então ela vai dar a voz ali à personagem, né, vai fazer o papel, mas a carinha dela talvez não esteja exatamente lá, porque vai ser uma animação. E como, assim, o Tony Stark, né, o Homem de Ferro, é um dos personagens mais queridos, né, desse universo Marvel dos últimos anos, tanto que foi um dos grandes primeiros filmes, né, do universo Marvel que bombou pra caramba, que fez tudo isso que a gente tá falando aqui acontecer. Eu acho que de certa forma, um novo início, assim, pra trama do Stark, que não é à toa que tá todo mundo assim, tipo, caraca, como é que vai ser isso? Tipo, e quem acompanhou os quadrinhos, quem é realmente fã raiz, não vê a hora disso acontecer, né, de ver ganhar forma, mesmo sendo em animação. Já que a gente já comentou sobre isso no programa, vale lembrar que não dá pra bater, né, assim, com certeza, porque vai ser uma animação, mas a Dominique Thorne é uma atriz incrível que fez um filme chamado Se a Rua Bill Falasse, que foi indicado ao Oscar uns 2 anos atrás, se não me engano, e teoricamente teremos aí mais uma heroína negra na Marvel. Teve alguma novidade da Valkyria? Não, né? Da Tessa Thompson? Eu acho que ela deve aparecer em Love and Thunder. Eu acho Faz que ela tá sentido. confirmada em Love and Thunder. Que vai trazer de volta a nossa maravilhosa Natalie Portman. Graças a meu bom Deus. Ai, ela é tudo. Quem também vai ter um filme, né, tão esperado, apesar de já terem várias tentativas ao longo dos últimos anos, se eu não me engano, era sempre vinculado à Fox, e a bilheteria nunca foi das melhores, é o Quarteto Fantástico, assim, vão tentar mais uma vez um filme do Quarteto Fantástico. Dessa vez os fãs também estão bastante ansiosos, porque agora que a Disney de fato está assumindo com a Marvel e tudo mais, juntando diretores e um elenco supostamente esperado para o nível do que eles sempre aguardaram e não tinham nos outros filmes anteriores. Então eles vão dar esse reboot pela 20ª vez do Quarteto Fantástico e vem aí. Quem é o elenco? Então, eu acho Você que não sabe? tem ainda nomes fechados, tá rolando uma série de rumores por aí. Então, mas definido até onde eu sei, não. Só o diretor, que eu não vou lembrar o nome, mas é o mesmo diretor que fez os 2 últimos filmes do Homem-Aranha. O John Watts. Agora, uma coisa, gente, sério. Eu queria entender quem são os fãs de Quarteto Fantástico. Ai, Que obrigado. A minha sensação é que é tipo a torcida do Botafogo. São 11 pessoas. Sabe? Porque, Deus do céu, gente, chega, desiste, não vai funcionar, ninguém quer mais, sabe? Porque, eu não sei vocês, mas o Quarteto Fantástico nunca foi um grupo de heróis que me chamasse muita atenção. E a imagem que eu tenho deles é daquele filme horroroso da Fox. Pra Sim, mim com a Jessica parecia... Biel Inclusive, e- o Blue Man Group pra mim era um spin-off do Quarteto Fantástico, porque pra mim era tudo com aquela roupa azul. Com a Jessica, Tô com a brincando, Jessica gente. Alba, o Chris Evans e esqueci o nome dos outros, sabe? Porque é isso. E assim, gente, é tão ruim Ai, que Jessica Alba ninguém tão nem bocona lembra que o nesse Chris filme, Evans meu fez Deus. o Tocha Humana a ponto dele assumir como o Capitão América. Aí vão ressuscitar de novo esses... Ai, gente, para. Nem Ah, pra Miles quê? Teller e Michael B. Jordan deram um jeito em Quarteto Fantástico. Vocês lembram que eles fizeram o último Quarteto Fantástico? Eu lembro. Pois é. Nem eles conseguiram fazer isso bombar. E olha que eles vinham embalados aí de Creed e de Whiplash. Então, assim, sabe? Vamos saber a hora de parar de falar que não funciona, que não dá certo. Ai, tomara que seja o primeiro fracasso da Marvel. revoltada. Eu concordo com você, embora o último filme, a culpa foi mais da Fox, que, né, o diretor, coitado, tiraram o filme das mãos dele e tudo que regravaram é tudo que todo mundo reclama. Não que eu acho que antes fosse ser um grande filme, mas eu acho que ele ia tentar uma abordagem pelo menos diferente, sabe? Eu só acho que a galera ainda é muito aquela memória afetiva de Sessão da Tarde que via Quarteto Fantástico e acha que é um grande filme. Quero ver hoje e ainda continuar pensando que é um grande filme. Não, gente, não é um grande filme. Torcida do Eles são Botafogo. chatos pra caramba e é isso. E eu confundi Jessica Alba com Jessica Biel e Jessica Biel com Jessica Alba e sei lá quem mais quem, mas é isso. Torcida do Botafogo, é isso. Bom, tentando encerrar esse monte de anúncio da Marvel, que, gente, tem muita coisa. Se a gente for ficar falando aqui detalhes também de cada coisa, esse episódio não acaba nunca. Eles anunciaram Shang-Chi,
que é um novo personagem aí, que ele é um mestre do Kung Fu, também já apareceu nos quadrinhos, ele apareceu pela primeira vez, se eu não me engano, nos anos 70. Ele é o primeiro personagem da Marvel de origem asiática, então, assim, traz também mais representatividade, né, para a produtora. E também, de novo, claro, não deixa de ser uma estratégia também deles pegarem ainda mais um mercado, né, asiático, né, principalmente na China, que é um dos mercados que mais consome, né, também o cinema até hoje. Então, eles não são nem um pouco bobos, não é mesmo? E vai ter esse personagem. Ele já fez parte, em alguns quadrinhos, dos próprios Vingadores. Então, pode ser, assim, a introdução dele no cinema pode ser justamente o primeiro passo desses novos Vingadores. Teremos filmes do Shang-Chi e teremos também mais séries, tá? Que não falta que é série, como o Marlon estava aqui comentando. Muito mais série do que filme. A gente vai ter a série do Falcão e o Soldado Invernal, que já está prevista também para o ano que vem. É uma todas essas produções que a gente comentou que já estreia em 2021. E também a série do Gavião Arqueiro, também prevista para 2021. A série do Falcão e Soldado Invernal é a que eu mais estou esperando, né? Por isso que eu tava aqui enchendo o saco pra gente chegar logo nessa. Porque, assim, gente, a melhor parte dos filmes da Marvel é essa parte, né, tática, bélica, que é o núcleo do Capitão América, que eu acho maravilhoso, que é muito curioso, porque eu não suporto filme de guerra, mas os filmes do Capitão América são os melhores, gente, da Marvel. Eu acho muito maravilhoso. Tu acha melhor que os de Thor? Acho. Caramba. O Thor 1 eu gosto, o Thor 2 eu acho uma grande balela. Adoro a saga de Thor. E o Ragnarok eu acho é uma aventurinha legal, assim. Mas o que eu curto em Capitão América é porque, cara, você fazer uma história que flerta um pouco mais com a realidade nesse universo tão bizarro, sabe? E tipo Capitão América 2, Soldado Invernal. Gente, aquelas lutas são maravilhosas, é tudo muito bem coreografado. Os irmãos russos, pra mim, eles são, assim, os melhores diretores que pegaram esse personagem nas mãos, sabe? Não digo os melhores da Marvel, porque a gente tem ali dentro dos filmes de herói, tem outros diretores muito bons, mas que conseguiram trabalhar o Capitão América tão bem, assim. Porque, gente, é um herói muito piegas, na realidade, sabe? Você conseguir colocar uma humanidade e, enfim, gerar empatia com o público usando esse personagem é muito difícil. Eles conseguem fazer isso muito bem e recrutando ali, né, personagens que orbitam o universo dele. A própria Viúva Negra tá sempre ali por conta da ligação dela com a SHIELD. Você tem o Nick Fury, o próprio Falcão, o Soldado Invernal. Eu acho que usar a SHIELD enquanto instituição para ancorar a história do Capitão América foi um acerto muito grande, e eu realmente gosto muito de ver o que eles conseguem fazer, colocando mais nesse plano tático, assim, sabe? Da realidade, do quanto a SHIELD tem essa influência política na história também. Eu gosto muito de ver esse lado das histórias da Marvel, que é quando eles pavimentam, né, ali o terreno, para quando chegar a parte cósmica e fantasiosa da história, a gente aceitar. Então, acho que é um trabalho árduo ali, eles conseguem fazer isso muito bem. Por isso que eu tô muito curioso pra ver essa série. Com certeza. America's Ass. Outra que eu acho que engloba isso que você tá falando, dessa parte bélica, uma mais realista, né, que a Marvel também consegue abraçar, é a série Armor Wars. O protagonista, né, é o Máquina de Combate, né, que é um dos braços direitos ali do Tony Stark. E ela fala um pouco acho que justamente dessa parte, né, de como é que isso se procedeu depois da morte do Tony Stark, o que ele tá cuidando depois disso. E eu acho que envolve alguns roubos ali também de armamentos e tudo mais. Então acho que é uma série puramente de ação nesse universo também. Don Cheadle maravilhoso, vai arrebentar. A gente teve notícias de continuação da Capitã Marvel. Sim. Porque eu confesso que eu não vi o painel inteiro do Disney's Investors Day. Eu vi a maioria das coisas, mas não tudo, então. Vai ter, né? Tanto vai ter que a Miss Marvel, que já foi anunciada a série também, ela também vai estar em Capitã Marvel 2, se não me engano. Legal. Isso. Nossa querida Brie Larson, que também foi massacrada na época do filme, né? Não recebeu apoio do elenco, como Chris Pratt, kkkk. Mas fica aqui todo o meu amor, porque ela é maravilhosa. Tudo pra mim. Ela é perfeita. É isso, teremos Ela é filme da tudo. Capitã E ela Marvel. não merece o linchamento que ela sofre
Porque não sei o que acontece com um bocado de fã da Marvel que faz essas coisas, porque a Brie fez um trabalho impecável como a Capitã Marvel. O filme é fã excelente. de quadrinho é misógino. Fã de quadrinho é muito... O universo nerd geek é muito misógino, Lu. E é muito ruim pra mim falar isso, porque assim, eu sou meio maluco porque eu tenho um pé em cada lugar, né? Tipo, assim, eu conheço bastante de quadrinhos, somente de Marvel, não tanto da DC, mas assim, se tem uma coisa que eu consigo ver é o quanto aquelas pessoas precisam melhorar e muito, sabe? Assim, é muito misógino. E é isso, não quer o ator negro fazendo um personagem que no quadrinho era branco, não quer que a mulher seja a mais forte de todas, eles não querem simplesmente aceitar que mais importante do que qualquer traço, qualquer característica do personagem é o que ele representa, sabe? A Capitã Marvel é uma personagem foda pra caramba, tanto que eles escolheram ambientar lá no final justamente pra gente entender que tudo isso que vocês já viram, ela é mais, sabe? É muito clara a mensagem, mas o povo tem essa, enfim, é muito difícil Pensamento. desfazer essa cultura. Essa prática, sim. Infelizmente. Mas assim, que bom, né? Justamente que esses filmes estão mostrando um pouco disso. Então, tipo, hater gonna hate, sabe? O mundo não gira só em torno de marmanjo, sabe? De homem barbudo sendo só o super-herói, não. Então, eu acho que é muito necessário isso. Total. E acho que, para além disso, acho que é uma discussão que a gente também pode falar que, por exemplo, uma das coisas que eu vou até sair um pouquinho da pauta Marvel, mas é porque é um parêntese interessante, foi mostrado, né, nesse painel da Disney, finalmente o elenco oficial do live action da Pequena Sereia. E mesmo um ano depois da notícia que saiu que a Hailey Bailey ia da dupla Chloe Hale, que quem escuta o Exclamando, com certeza já ouviu falar nessa dupla, porque eu e Guilherme, a gente adora essa dupla demais. Ela vai fazer a Ariel e vai ser uma Ariel negra. E tem gente que não tá aceitando, porque a Ariel do desenho animado é branca ruiva. E a Hailey, ela é negra de dread. Então, assim, tem uma galera que tá achando um absurdo, que não pode, que vai manchar a imagem da personagem, blá, 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 e kikiki, kkk. Enfim. Agora, a Disney é muito maravilhosa, né? Porque eles não só mantiveram a Hailey como a Ariel, como colocaram o pai dela como um homem latino, né? Não branco exatamente, mas latino. O Javier. Que é o Javier Bardem. Então, realmente, as pessoas vão surtar aí com a família mista. Muito. Só fechando, então, Capitã Marvel 2, o filme ele tem data já também, gente. Ele tá para o dia 11 de novembro de 2022, então vamos esperar um pouquinho. E muita gente está aguardando, o Marlon chegou a dar um pouco de spoiler aqui, justamente que ele vai introduzir a Miss Marvel, ela vai estar no filme também, que é essa personagem também tão aguardada pelos fãs, e vai ter a Mônica Rambeau também, que é outra super-heroína também, que já fez parte, se eu não me engano, dos Vingadores. Vão estar as três juntas num único filme, então vai ser super girl power, assim, alto escalão, interpretada pela Teyonah Parris. Então, vem aí 3 mulheres muito fortes do universo Marvel juntas num filme só. E que também, com certeza, vai dar brecha para várias outras produções que devem estar por vir. Agora, posso tirar uma dúvida antes de a gente encerrar o programa? Diga. Por onde anda o filme da Viúva Negra? Completamente esquecido no churrasco. É verdade. Eu não aguento mais esperar por isso, sabe? Eu até achei que fossem, sei lá, que ia ter alguma coisa ali na série do Gavião Arqueiro. Que é a que a gente não falou, né? Que a Hailee Steinfeld tá na série do Gavião Arqueiro. Ela vai ser a Kate Bishop. Mas eu tava esperando alguma coisa da Natasha e não tem nada. A única coisa que eu quero trazer pra vocês aqui, que eu não sei se todo mundo reparou, tá? Mas eu, como fã de Scarlett, fico atento a qualquer momento que essa mulher apareça no meu televisor, é que ela aparece no teaser de Loki. Eita, Opa. eu não reparei isso, hein? Tem um frame da Natasha Romanoff de costas, Caramba, minha gente, sério. mas eu sou Frame um de olho costas. clínico. Um frame dela de costas na Easter egg. dimensão que ela morreu no último filme. Ela aparece lá assim, sentadinha de costas. E assim que meu olho bateu ali, eu falei, caraca. Aí eu joguei no Twitter e vi uma galera falando, eu vi também. Então não é coisa da minha cabeça. Não está louco sozinho. Fonte, eu vi. Fontes Águas de Lindóia. Lindóia que não põe um centavo nesse episódio, nem no nosso podcast. Pois é.
A única coisa, né, que a gente sabe do filme da Viúva Negra, que tá também, né, tá todo mundo esperando, né, de hoje, é que, até onde eu sei, ele segue confirmado também para 2021. Se eu não me engano, para meados de abril. Então, será que vai ser isso mesmo? Será que vai ser mais uma coisa que vão adiar? Será que vai direto pro streaming? Só o tempo nos dirá, não é mesmo? Mas eles bem que podiam realmente ter anunciado dado um trailer novo, né? Alguma coisa, alguma pistazinha do filme, né? Tá realmente meio esquecido no churrasco. É isso, né, gente? A gente falou de tanta coisa da Marvel que nem sobrou tempo pra gente falar das outras coisas. Tem tanta coisa legal de Star Wars, de animação. Vai ter o filme, por exemplo, do Buzz Lightyear. Vai ter novidades de Era do Gelo, fãs de Percy Jackson. Tico e Teco vai ter uma animação. Enfim, tem muita coisa. Gente, só pra não fazer o louco aqui sozinho, tá? Eu dei uma gugada aqui e olha, tem várias matérias, tá? O Omelete fez uma aqui, destrinchando o trailer de Loki, é a mesma Viúva Negra? Aí o Legado Marvel fez uma que é fãs acreditam ser a Viúva Negra no trailer de Loki. Meu Deus, Aí o real. Observatório do Cinema do UOL colocou assim, personagem morto dos Vingadores surge em trailer do Loki. Então assim, não tô louco, vem aí, tá bom? Fonte, eu vi. São muitos links de pessoas que viram a mesma coisa. Então, assim, Então é isso. Vai ver, eles estão esperando a série do Loki sair pra falar o lançamento do filme dela, né? Pode ser. Será? pode ser também. Ela sai logo agora em janeiro, né? Aí tudo bem, mas realmente eu achei muito vacilo não ter nenhum teaserzinho novo do filme da Viúva Negra. Mulher, a que mais trabalhou sem ter um filme próprio. É isto, né, gente? Se nos deixar, a gente vara a noite aqui falando sobre Marvel e vendo esses possíveis links dos mais variados possíveis. Como eu falei, a gente ainda deixou bastante coisa da outra parte do evento para falar. Eu acho que desses principais lançamentos da Marvel a gente passou por todos eles, alguns, claro, um pouquinho mais rápido, outros com mais detalhe. Foram, para vocês terem uma noção, esses anúncios, se eu não me engano, foram 10 séries da Marvel que foram anunciadas, 10 séries de Star Wars, e outras 15 séries e 15 filmes live actions e animação. Então foi muita coisa mesmo, que cada um desses blocos daria um episódio à parte. Então, se você quiser saber um pouco mais desses anúncios, manda mensagem pra gente lá no @exclamando. Nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter e no Instagram. Se você perdeu alguns dos nossos episódios anteriores, cola aí na sua plataforma de streaming favorita. A gente tá em todas praticamente. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Tidal, no Amazon Music, no YouTube, no nosso site, no exclamando.com/podcast. Lembrando sempre que o nosso exclamando é sem o ezinho, então exclamando. E em várias outras plataformas por aí. Então não deixa de conferir os episódios anteriores, que a gente fala sobre Disney, fala sobre filmes, sobre música, sobre séries, sobre fake news, como a gente citou também aqui, enfim. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio como a gente curtiu e viajou aqui junto. Eu sou o Guilherme Souza. Se você quiser, você também me segue lá nas minhas redes. Eu sou @crazyss em todas as redes que você quiser. Manda lá mensagem, pode falar bem, pode falar mal, pode me indicar a série, pode corrigir se eu falei alguma coisa errada aqui dos filmes da Marvel, até me indicar por onde eu posso começar, o que eu tô meio perdido. Um beijo, até semana que vem. Toda semana tem um episódio novo. Vou passar a palavra para meus amigos se despedirem e até mais. Gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, apesar de tantas polêmicas, não é mesmo? Mas a gente tá aqui pra discutir isso. E mais uma semana estou eu aqui falando de novo. Fique em casa, bebe aquela aguinha geladinha, né? Pra repor a fauna e a flora que todo mundo precisa. Se sair de casa, põe a máscara, tá bom? Por favor, leiam artigos que estão saindo de ciência sobre a vacina. Não caiam nesse papo furado de negacionismo, tá bom? Vamos todo mundo se cuidar. Quem quiser me seguir nas redes sociais pode me achar lá no Twitter, @Lu. Se não gostou de nada do que eu falei, eu não posso fazer nada, não é mesmo? Porque o que está dito, tá? Me desculpa, esse é meu jeitinho assim mesmo, tá bom? Um beijo pra vocês, se cuidem, durmam bem. Cheiro. Gente, é isso. Então, a gente falou aqui bastante sobre todo esse line-up da Marvel, né? Dentro do Disney Plus e também o que ela resolveu transformar em filme. Ficou aqui na torcida. Mas pra gente continuar essa conversa, você pode falar comigo lá nas redes sociais. No Twitter eu sou Marlon_Faria e no Instagram eu mudei pra _Marlon Faria. É isso. Beijo, prepara o bracinho pra tomar vacina. Até semana que vem. Padronizou toda.
É isso, gente. Eu espero que vocês já estejam fazendo a listinha de série, de filme, de tudo aí da Marvel para os próximos anos, porque vem aí, vem muito aí. E siga o Exclamando, siga a gente, eu sou @silvestremente nas redes. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo! Tchau! Isso porque a gente não falou da plataforma Stars, que é uma extensão do Disney Plus, tá? Isso tem muito assunto ainda pra rolar por aí. Beijão, gente. Exclamando!